Daycast, agora com a nova pegada. Daycast, agora mudou. Daycast no ar mais uma vez. Bem-vindo você que nos acompanha desde sempre. Não esquece de ir lá no nosso canal, se inscrever e seguir. E hoje estamos aqui com uma pessoa que a gente também tem um respeito muito grande, que inclusive já vem militando na área digital e está aqui para contar um pouco da sua história, falar dos seus projetos, dar umas risadas com a gente, enfim, trocar experiências. Está conosco aqui Paulo Tenório da Tracto. Bem-vindo, Paulo. Meu querido, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos aí pela audiência. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu te acompanho geralmente pelas manhãs, teus bate-papos e também a tua história, né, assim, do teu trabalho aqui, inclusive junto com o evento. Mas o que a gente queria aqui hoje era conhecer um pouco melhor, né, a nossa audiência que nos segue já há algum tempo, conhecer o Paulo, né? O Paulo já iniciou sua vida nessa parada do digital ou tu é daqueles que o pai queria que fosse médico, cantor e de repente caiu no... É uma pergunta ótima. Eu nasci em Arapiraca, muito orgulho, no interior de Alagoas, para quem não conhece, é a segunda maior cidade do estado, e a minha infância foi nos anos 80, nasci em 81, tenho 41 anos agora, e aí novinho, né? Graças a Deus, um jovem senhor, que nem diz meu filho. Eu vou fazer 50, Paulo, no dia 7 de maio, para quem está nos assistindo aí, eu estou assim muito feliz. E já passei pelos 41 também. Eu acho que eu vou parar para te esperar. Jovem senhor, é bom demais. Jovem senhor. Agora, já estou te chamando de tio já? Já me acostumei, até no escritório. Caramba, também. Tem problema. Dá um jeito. A menina me chamou hoje até de tio, estagiária, que literalmente ela é sobrinha de uma amiga da minha irmã. Aí é a mesma categoria, já me acostumei. Eu estranhei no começo, né? Quando alguém chamava de tio, até os amigos dos meus filhos, né, e tal. Aí depois eu fui acostumando. Eu aceitei o golpe, aceitei. Já chegaram a me chamar de tio. De tio, não. E a barba ajuda também. Agora, o que foi acontecer? Cresci em Arapiraca, anos 80, aí foi bacana demais, porque foi uma época do mundo, a melhor época para se crescer no interior, que eu acho que é muito bacana olhar de quem cresce no interior e vai para a capital, e quem cresce numa cidade pequena e olha para o mundo de baixo para cima. Então, essa percepção sempre foi muito bacana. E eu não iniciei no mundo digital, né? Eu comecei... A minha jornada, meu primeiro contato com o computador foi aos 13 anos, até com o professor Murilo, que era professor foi o primeiro laboratório de informática aqui do estado de Alagoas, foi o Colégio Inei. E aí eu me lembro, como hoje, quando eu vi o computador pela primeira vez, era no ano 93, por aí, para 94, e aí o Inei chegou em Maceió com um laboratório de informática. Caraca. Era ali na Sandoval Rocheras até, que ficava aqui pertinho, ele era todo de vidro, então mostrava os computadores, e naquela época era a coisa, mas hoje é super popular, mas era uma coisa bem incrível. E ali foi o primeiro contato realmente com o computador. Me apaixonei de cara, comecei minha jornada no digital, mas na época não existia internet, era um outro tipo de mundo. Os computadores, existia uma coisa antes da internet, chamava BBS. A BBS era uma rede de computadores que ela era uma rede privada, onde você tinha um servidor ligado, uma máquina ligada em São Paulo, outra máquina ligada aqui em Maceió. Então você ligava para essa outra máquina e você conseguia acessar arquivos. Parece a gente tá falando de uma coisa lá no século... A tecnologia evolui tão rápido que naquela época o fato de você poder baixar um arquivo, fazer um download de um arquivo, era uma coisa fantástica. Então, esse foi o começo realmente no mundo digital. Comecei a programar muito cedo, quando você começa a desenvolver para computador, a linguagem do computador, você começa a entender um pouco mais por dentro como funciona. Então, quebrei muito mais computador do que consertei, sabe? Mas trabalhei também de técnico de informática, no começo a minha ideia era fazer direito, então fiz até o vestibular. Aí fui para a Católica, passei, mas não cursei. E aqui em Maceió fui para a segunda fase, mas não passei na segunda fase. E aí eu fiz computação, passei no SESMAC primeiro ano, que era análise de sistema. E aí foi meu primeiro curso. Mas todo mundo queria que eu fosse, tipo, advogado, concurso público. Sim, mas aí o coração sempre foi mais pro lado de computação naquela época. Então, jornada começou, foi. E a jornada da Tracto se mistura com isso, porque a minha jornada de empreendedora, na verdade, quando eu tinha 17 para 18 anos, e eu estava saindo do colégio, passando por essa fase, a empresa que meu pai tinha era uma distribuidora, chamada Distribuidora de Bebidas Santa Rita de Cássia.
era uma distribuidora de bebidas da Antártica naquela época, antes da fusão da Ambev. Sim. E aí, quando veio a fusão da Ambev, acabou com a rede de distribuição. E quando acabou, foi do dia para a noite, assim. Então, em casa, começou um processo de falência muito pesado. Dentro, eu tinha 18 anos de idade. E aí, foi quando começou a minha jornada em busca de ganhar dinheiro para poder não levar conta para casa. E a primeira conta era a própria faculdade. Então, quando eu fiz a análise de sistemas, era pago, meu pai ainda estava com condições, minha mãe também. Depois eu tive um probleminha de saúde, tive que passar um ano fora da faculdade, uma cirurgia que eu fiz. E aí, quando eu voltei dessa cirurgia, que foi bem grave, quando eu voltei para fazer administração aqui perto de casa. Eu voltei com outra cabeça já, pegada de administração. Que era também era administração com ênfase em gestão de informação. Era uma coisa muito específica daquela época. E aí eu entrei na faculdade e foi na faculdade que tudo começou. Porque quando houve processo de falência em casa, eu tive que aprender a ganhar dinheiro. E a forma como eu ganhava dinheiro era fazendo manutenção do computador. E aí eu comecei a programar. E comecei a fazer animações, usando um software à época que chamava Macromedia Flash, que era um software de animação. E aí eu comecei a desenvolver os trabalhos para os alunos, comecei a ganhar dinheiro com isso. Uma professora gostou da ideia, a professora Kedma Vilar, resolveu investir na empresa para montar a empresa. E foi assim, com 19 anos, que eu montei a minha primeira empresa, que foi a Blob Animação Gráfica Interativa Limitada. Caramba, E fazendo um parêntese dessa história, bem rápido, é que foi muito interessante que dessa época, o CNPJ da Tracto, até hoje é o mesmo CNPJ da Blob. E aí tem um contexto aqui do Brasil pra gente conversar. Mas foi muito bacana essa história, sabe? Estamos aqui com quase advogado, mas eu tô vendo que tem nada a ver. Eu acho que como você, como advogado, é um excelente... Eu tô fora. Direito, eu tenho o meu Diogo, que é meu advogado, que graças a Deus. É verdade, Mas assim, a vida vai dando destino, né, Paulo? Isso. A gente vai dando contornos, E aí você já com 19 já tinha o seu primeiro CNPJ. Já, e foi quando eu abri, mas não sabia nada de administração, tava fazendo administração, mas a administração não ensina a administração. É verdade. Administrar. Ensinava um contexto muito amplo, mas eu fui muito sortudo, tive professores incríveis na minha época, tanto é que uma delas virou investidora à época da Blob, sem dinheiro, ela botou um capital pra gente poder começar. Foi quando a gente alugou a primeira sala e eu fazia motion design, que a gente fazia a parte de vinheta, computação, era a parte de criação de como se fossem comerciais de televisão. Então, a partir desse início, foi quando eu entrei na parte de comunicação, publicidade, marketing, mas do ponto de vista sempre de programação. Para você ter noção, o primeiro emprego que eu tive na faculdade, eu tive outro emprego antes, mas da faculdade, eu ganhava R$150 por mês, era uma bolsa auxílio, eu tinha que tirar nota acima de 9 para poder pagar a faculdade, que era R$450 naquela época, que hoje equivaleria a R$1.000 e poucos à época. Então eu tinha que trabalhar os 2 horários e estudar à noite. E eu tinha que tirar nota acima de 9 para manter uma bolsa. Caramba. Porque aí, e ainda faltava R$80 para pagar a faculdade. Então foi assim que eu comecei a fazer freela. Então essa parte desse corre, né, de como ensinou, foi que me ensinou muito de uma jornada de não levar conta para casa. Então, o primeiro passo foi, tipo, ser custo zero na minha casa. Entendi. O que você nunca chega como filho, né? Você tem que comer. Lógico, mas, tipo, foi uma situação assim que... As contas adicionais você contia. A adversidade me ensinou muito naquela época, porque uma coisa é você começar do nada e peitar o mundo. Outra coisa é você vir de uma condição financeira mais alta, ter que ir pro nada. E aí a reconstrução é bem mais complexa, sabe? Muito. Mas assim, foi a primeira fase do contato com o digital. Mas desde aquela época até hoje eu não parei de fazer motion design, até nas coisas do evento da Tracto eu ainda faço. Entendi. E foi o coração da Tracto, porque eu comecei a Blob porque eu não gostava de usar o PowerPoint, aquele software de apresentação. Então o PowerPoint eu odiava. Tipo, aí eu criei o Flash, eu criei um software novo. Ao invés de usar o PowerPoint, eu usava o Flash para fazer as apresentações da faculdade, porque me permitiam colocar animação, fazer um design mais bacana, fontes diferentes, as coisas que colocava, que é a essência do software da Tracto, que eu falo mais um pouco. Então, desde aquela época, meu principal pensamento foi, há formas mais interessantes de criar apresentação, material de marca, material de apresentação. Então, meu primeiro trabalho de faculdade, quando eu comecei a tirar 10, foi quando os alunos começaram a ver, e os professores também, que, as minhas apresentações, eu era um nerdão mesmo de
tipo assim, de estudar mais que todo mundo por cada nota acima de 9. Então, pô, eu não podia tirar nota baixa. Totalmente desafiado. Aí, assim, você tá de um lado, correndo atrás de dinheiro, do outro lado, não pode tirar nota baixa, tendo que trabalhar os 2 horários. Aí, graças a Deus, eu pedi meu primeiro emprego na faculdade, quando a situação em casa ficou muito difícil, foi pedir para trabalhar na limpeza da faculdade. Eu não pedi para trabalhar em outro lugar, na limpeza, na cantina, aonde tivesse, para eu não poder. Aí a faculdade não pode contratar aluno, justamente por causa dessa ligação de trabalho, que eles não podiam, mas podiam dar uma bolsa auxílio. Aí a sorte foi que a minha professora interviu e disse, olha, Paulo, ele sabe muito dessa parte de informática, que é como chamava na época, e foi assim que eu abri a porta. Então, principalmente o comecinho da jornada até hoje, foi sempre, tipo, de muito pé no chão, mas da realidade do que é uma mecânica de negócio. Eu precisava pagar aqueles R$400. Você tinha sempre um alvo como desafio. Né? Tá lá o alvo, então você tem que realmente... eu acho que não se falava tanto como se fala hoje, se falou até mais em meta, né? Meta, mas no fundo tinha meta, né? Você tinha aquela meta assim, né? Eu tenho que conseguir. A nota era um parâmetro para essa meta. A gente chama, até o KPI, que é isso mesmo, a gente chama o indicador de performance que a gente tem. Então, o meu primeiro era nota. Se eu tirasse nota abaixo de 9, eu perdia a bolsa. Eu não podia perder a bolsa. E até tem um contexto pessoal nessa história. Quando chegava em casa, a minha mãe era assistente social, meu pai era empresário. Então, com o salário de assistente social, segurar a conta com 4 filhos, eu e minhas 3 irmãs, com minha irmã ainda iniciando a carreira dela, saindo da faculdade, então todo mundo estava no corre. Minha irmã é estudante de medicina, que não tem como parar aquele negócio. Então, minha mãe, eu desci para uma reunião, nunca sei, esse momento foi emblemático, eu desci para uma reunião de condomínio com a minha mãe, a gente mora, até hoje o apartamento eu morava num apartamento que era super chique, assim, na época e tal. E aí, minha mãe não tinha dinheiro para pagar o condomínio. Caramba, velho. E a gente não tinha como vender o apartamento, que ele estava no meio do financiamento. Não dava para sair. A gente estava preso numa jornada que não tem nem como ir para frente nem para trás. E aí minha mãe desceu, eu desci com ela. Eu vi minha mãe chorando na frente dos outros condôminos, que eram amigos. Pô, lá em casa acostumado, eu tive carro com 17 anos. Minha irmã, eram 4, 5 carros dentro de casa, aquela coisa. E do nada, assim, muito rápido, questão de 1 ano, mudou da água para o vinho. E essa história me ensinou muito. Porque quando eu desci, que eu vi minha mãe ali, ela honrando a palavra dela. Disse, olha, eu não tenho como pagar agora, mas assim que eu tiver, a gente vai conseguir. Se meu pai enfrentando depressão do outro lado, uma confusão muito grande na minha vida. Foi o que eu fiz, cara. Peguei os problemas todos que eu tinha da vida, disse, olha, eu tenho que tirar nota acima de 9. Eu não quero levar coisa para casa, não vou levar conta para casa, não vou de jeito nenhum fazer com que... Não vou também perder a faculdade, vou me dedicar a esse negócio. E aí a melhor coisa do mundo aconteceu isso para mim. Porque talvez se não acontecesse, eu fosse mais um lesado na vida, que nem eu chamo, sabe? Até uso um termo mais pesado, um pombalesa na vida, que nem eu digo, que é aquela galera que... Mais um playboyzinho, sem noção de mundo. Ou se não, aquele cara que cresceu com pai e mãe, muito estável. Que às vezes a estabilidade que a gente procura, ela forma um cara mais suave na vida, mais mole, porque nunca precisou dar o sangue ali. Aí quando eu vi aquilo dali, eu falei, pô, é agora. Aí, eu não contei conversa. Primeiro passo era conta zero dentro de casa. Depois pensar em como tirar uma graninha para poder ajudar. Mas as contas eram milionárias. Então, para um moleque olhar para casa, pô, como é que você vai? E não era, pô, não tinha a internet de hoje, que você, porra, vamos dar um jeito de fazer uns free online. Não, a dinheirinha era curtinho. Então eu ganhava. Os canais eram muito. Cobrava R$40 para fazer o trabalho do cara. Então, a matéria mais difícil no curso de administração era matemática financeira, que pagava cálculo. E era a matéria que eu mais gostava. Então, eu dava aula para os outros alunos e fazia o trabalho da turma. Então, caramba, bicho, pra mim foi excelente. Então, eu não posso reclamar nunca. Porque o meu começo foi do -10 e eu disse, rapaz, a melhor coisa do mundo. Porque aí você tem que... E outra, se eu talvez não tivesse a meta da bolsa de tirar nota acima de 9, eu não tivesse ficado tão CDF. Assim que a gente chama, né? Hoje eu entendi mais nerd, né? Hoje eu tô mais nerd. E aí foi isso que me fez, tipo, ficar tão caxia pra, tipo, estudar os assuntos, aprofundar os assuntos. E colocar dinheiro como uma coisa bem específica, uma gasolina que vai no carro. Não gasolina que hoje em dia do jeito que tá, mas quase isso, assim. Pensar num combustível de uma situação. Então, essa foi a jornada. Porque você era desafiado, né? O desafio, ele faz a gente crescer, né? Nesse caso aí, e muito jovem, né? 19 anos, rapaz. 18 para 19 anos ainda. Começando uma jornada. Tanto é que era bem interessante. Tem muita história engraçada. Eu tinha só uma camisa naquela época para sair.
que era uma camisa da Lacoste, eu não me lembro ainda, azul. Aí os caras diziam, Paulo, rapaz, esse jacaré conhece Maceió todo dia, esse jacaré sai pra todo lugar. E eu acostumado que saiu o jacaré, só era essa camisa. Quando eu queria sair, eu tinha essa camisa. Boa. E eu me acostumei até com essa situação da época, que era pra quem conheceu a família da gente, olha e diz assim, cara, como pode? Né? Pode, que o mundo dos negócios é de altos e baixos. Então, isso foi muita lição dentro de casa. E aí, eu me lembro dessa época, coisa boa, que era, quando você tá com nada, diz, bicho, eu não tenho dinheiro pra pagar cerveja. E os amigos chegavam junto, na hora, porra, Paulo, vamos nessa. Mas enquanto todo mundo tava em churrasco, viagem, se divertindo, eu passava o final de semana inteiro, só saía pra surfar ou jogar bola, as duas coisas que eu saía, que era esporte e voltar pra dentro de casa. Entendi. E quando eu voltava pra dentro de casa, eu voltava pra estudar. Então, era assim, aí eu comecei a ficar, adquirir uma habilidade específica que eu às vezes sinto falta na turma de hoje, sabe? De, tipo, estudar muito o software que eu ia usar. Estudar muito programação. E ficar ali enfurnado no mundo do nerd. Entendi. E esse coração do mundo digital da época, hoje eu vejo as pessoas falando sobre remoto, eu fiz meu primeiro trabalho para a Austrália em 2001. Eu ganhei um prêmio na Austrália com uma peça publicitária feita aqui de Maceió. Minha mãe, como é que pode? O menino trabalhando de casa e tem que sair de casa. Você perguntou, e aí, você tem que sair de casa, menino, vai fazer um concurso, aquela coisa. Sempre teve, sabe? Ao mesmo tempo teve um empurrãozinho, um incentivo. Quando eu comecei nessa jornada, né, e respondendo de forma longa essa pergunta, o incentivo da família às vezes é o contrário, é desafio. Olha, tipo, você tem que fazer alguma coisa da vida, mas no meu caso não, eu sempre gostei de trabalhar, trabalhei desde cedo. E minha mãe me lembrou, depois de muito tempo, que ela disse, meu filho, você se lembra quando você tinha 14 anos, mais ou menos, que você veio com a ideia de montar um sistema de entrega de comida? Minha mãe até hoje fala, era 95, 96. Ela falou, você teve uma ideia de entrega de pizza, que a pessoa podia fazer o pedido pelo computador, e me mostrou. E aí eu me lembrei do que eu tinha criado, porque muita coisa você esquece até. E aí eu tinha tido uma ideia de um iFood desse da vida com 15 anos, 16 anos, 15 anos aqui em Maceió, foi o segundo ano aqui, junto com o Fábio, a ideia de fazer um pedido de pizza, coisa de resolver o problema da gente, né? Um adolescente que é o quê? Pedir, mas fácil sair de casa, né? Aí resolve o pedido preguiçoso. Mas ela me lembrou daquilo dali, e às vezes o começo não é aquele ideal. Eu vim virar empreendedor... Entendi. 20 anos depois. Não, interessante que, beleza, 20 anos depois, mas a essência lá, essa coisa de você... Quando você decidiu não levar a conta para casa, você estava ali já empreendendo no sentido de que, caramba, eu vou empreender primeiro em mim aqui, eu vou defender, porque... Você tira uma carga, no caso dos pais. Exato. Nesse caso, Paulo, aí tu veio de Arapiraca para cá, não é? Vim. Aí você já ficou aqui... porque minha família veio para cá quando eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos. Então, beleza, eu vim estudar na quinta série já aqui. Então, eu cresci até a quarta série em Arapiraca, estudei no Colégio Normal São Francisco de Assis. Adorei aquele colégio. Aí depois, quando cheguei em Maceió, vim... o começo da vida aqui, mas assim, me apaixonei por Maceió, hoje o coração é dividido, pendendo pra Maceió um bocado, torço pelo Asa, mas meu coração bateu na trava agora, o meu sogro que me fala, que é servir todo um galo lá, e eu, puta, mas faz parte, eu sou Asa doente, só torço pelo Asa, não tenho time fora não. Rapaz, não, o Arapiraquense que da veia mesmo, né, eu tenho amigos lá, eu passei uma época lá também, conheço bem, então agora é no sangue, né. Você não é galo não, né, também, né? Não, cara, eu sou não. Sou não. Mas aí eu fui, inclusive meu filho eu fui agora no jogo, né, na primeira fase aí, que teve aqui no Rei Pelé, eu fui com ele queria ir para Arapiraca, não deu, mas ele é galo, eu tenho um amigo que é Asa, aí ficou aquela, né, tava junto lá. Eu sofri um bocado agora, mas assim, eu tô aquele torcedor do Asa, e aí vim para cá muito novo, mas vim com outro olhar para Maceió, né, e me apaixonei. Ô Paulo, você é um cara que sempre teve um pensamento muito forte, assim, com relação às opiniões que você tem, amizades, as influências naquela ocasião, assim, sempre tem um amigo, alguém que quer puxar para um lado, para o outro, tá? Você manteve ali o foco e resistiu. Mas é assim... Como é que você enxerga essa questão aí da influência de amizades? Rapaz, naquela época, o que foi que aconteceu? Tinha muito playboyzinho que estudou comigo no INEI, que era o colégio mais caro naquela época. Sim. Aqui em Maceió, e que estudou comigo e que estava acostumado com uma visão, uma possibilidade de vida que eu não tinha mais. Pô, se chamasse para ir para um final de semana para um churrasco, eu pensava assim, ou eu vou para um churrasco, ou eu vou viajar,
ou eu vou fazer alguma coisa que eu não tenho esse dinheiro, ou eu vou gastar um dinheiro que, tipo, vai me fazer falta na frente, ou eu me dedico à minha carreira. Entendi. E essa é a diferença da amizade. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiquei quase, entre aspas, sem amigos, que eu digo, dos que eu tinha da época do colégio. Entendi. Lógico que o Rodrigo, que até é Rodrigo senador, Rodrigo Cunha, os amigos que eu tinha da época, ainda Herman, Braga, a turma, a minha turma, que era que a gente andava junto, ficou. Mas tinha muita gente que me conhecia e era amigo de época, né? Amigo vamos dizer, de classe social, que tem muito aqui em Maceió isso, né? É verdade. Amigo de quem tem dinheiro é amigo de quem tem dinheiro Sim, e tal. sim. E essa história. Amigo do Liso. Exato. Então, tem isso. Então, eu navegava muito bem, que eu surfava, jogava bola, os caras chamavam, era canhoto. Era assim, não era craque, mas assim, me chamasse com racha, sempre me tirava pra linha, porque arrancava a canela de um cara, mas eu não perdi uma bola. Era o cacete comigo. Então, desde aquela época, eu sempre fui meio um nerd diferente, mas na época da escolha, eu tive que fazer uma amizade eu e eu mesmo. Então, eu aprendi a ficar muito confortável comigo mesmo desde cedo. Porque senão você fica um cara frustrado de não poder ter... Não, eu nunca... Eu vi a minha realidade financeira, vi a realidade da minha família, e, pô, você vê sua mãe na ralação, seu pai, pô, se lascando do lado, aí você ficar na farra, o papai me fazia até mal. Eu falei, pô, vou não. É um processo de consciência, né? Conscientização. Eu tive que amadurecer muito cedo. Meu pai teve 2 tentativas de suicídio durante o processo de falência. Caramba. E eu acompanhei de perto algumas delas. E assim, hoje muito tranquilo em relação a esse assunto, mas assim, quando você amadurece muito cedo, você olha a vida, tipo, pô, o primeiro impacto foi o do Rodrigo com a mãe dele na política. Com a mãe dele assassinada e a gente, o Rodrigo tava na minha casa nesse dia. Então, muito cedo a vida já se apresentou de um jeito assim, um cartão de visita que não é normal. Eu não conheço ninguém que teve um episódio desse perto, assim, nesse contexto, não. E aí a gente que não é família, nem tinha amigo. No dia que aconteceu, eu lembro como hoje, fiquei chocado. O Rodrigo estava lá em casa. Meu pai estava próximo, eu morava próximo, meu pai morava próximo, de onde aconteceu. Rapaz, e o Talvano mora no prédio dos meus pais. E que era um contexto a mais, entendeu? Assim, nessa história. A gente viu, eu vi a situação, para não entrar muito em detalhe, mas foi uma situação muito próxima. Muito próxima. Não, isso fala somente aqui para nós, nesse momento da sua fala, é do quanto isso te fez amadurecer. Muito porque, rápido. Assim, porque tem vidas e vidas, né? Uma experiência como a sua, como a gente diz, né? Você teve uma condição boa, porque você declinou para subir de novo. Minha sogra diz muito uma brincadeira assim, diz que o ruim não é ser pobre, o ruim é ficar. Né? Esse é bom demais, né? Eu lembro muito disso. Mas as avós, a sabedoria das avós. Sabedoria, né? É mesmo, isso olhando direitinho, porque realmente, com todo respeito, né? Seja quem for, que classe for, você está num determinado nível, você está ali, você está vivendo, cara. Você faz seu churrasquinho na laje, toma sua escola lá tranquilo e tal. Mas quando você prova do tipo de situação e você declina, cara. Tem que segurar a peteca. Tem que segurar a peteca, mexe muito com o emocional. E para um garoto que não sabe ainda muito da vida, tipo, com 18 anos, tem tá merda na cabeça que a gente tem. Uma coisa que a minha mãe me ensinou, minha mãe é assistente social. E meu pai é empresário. Então é uma mistura muito boa dentro de casa, bombástica. Que é tipo, minha mãe, ela me ensinou sobre o que era o exército de mais-valia, o que significa a exploração da mão de obra pelo capital, o que significa o capital no mundo de hoje, quais são as consequências do capitalismo crônico. Então, a partir da minha mãe, eu tive uma base filosófica de vida muito importante. Do meu pai, empresário. Sim. Como ganha dinheiro, a importância do dinheiro. As frases eram muito diferentes. Olha, 2 frases marcantes de um pai e da mãe. Que aí a gente fala muito. A minha mãe falava, Paulinho, a fábrica de miserável aqui em Alagoas, ela continua aberta e a todo vapor. Caramba. Enquanto não se encerrar essa fábrica de miserável, a gente não vai ter uma vida digna e a gente está falando sobre segurança, sobre isso tudo. O problema é a fábrica de miserável. E é um jeito que a minha mãe falou bem específico. E o meu pai do outro lado dizia assim, Paulinho, uma coisa, não adianta você ser o melhor daqui não. Nem o melhor da cidade, nem o melhor do estado, nem o melhor do Brasil. Você tem que ser um dos melhores do mundo se você quiser sobreviver lá na frente. E lembre-se, meu filho, dinheiro é a mola do mundo. 2 conceitos. 2 conceitos. De 2 pessoas antagonistas mesmo na vida, até depois eles divorciaram. Mas assim, de duas se amavam muito, mas cada um de um jeito. E essa jornada, eu sempre cresci, é muito interessante, me fez uma formação que quando eu olhava para o mundo,
de olhar para o mundo de amizade. Poxa, como você seleciona as suas amizades? Rapaz, amigo mesmo é pai e mãe. É verdade. E aí, Na hora que o pau canta, que eu olhei ali, eu precisava fazer uma jornada que era, até certo ponto, até egoísta em relação a isso. Muitos amigos se afastaram, mas não por causa de mim. Não por causa deles, mas mais por causa de mim, que me chamavam. Paulo, vamos pro final de semana, vamos pra praia. Falei, bro, tem que estudar. Até hoje assim, Paulo, meu sogro tava assim, Paulo, bora, vai ter o final de semana, não sei aonde. Quinta-feira a gente sai daqui. Eu falei, sogrão, mano, tô com a empresa, tá foda, tem que fazer muita coisa. Aí ele, mas meu filho, você dá um jeito. Aí e aí o que é que eu aprendi desde aquela época? Eu venho desde aquela época que há sacrifícios que a gente faz na jornada, que vai-se embora amigo, vai-se embora um monte de coisa, então, mas os amigos de verdade mesmo ficam. Até hoje, eu tenho a minha amizade tem muito mais de 20 anos. Meus amigos, nunca deixaram de estar, e tudo do mesmo jeito. Então, não é aquelas pessoas que dizem, olha, você é a média das pessoas que você anda. Aí eu falei, pô, dos meus amigos, cara, a média dos meus amigos. Eu falei, graças a Deus eu tenho essa média. Tem umas pessoas fantásticas, tem gente com dinheiro, não sei o quê, mas a maioria. A métrica não é o sucesso profissional, é o sucesso de vida. O que é o sucesso de vida? É a família, as derrotas, uns divorciados, outros com bronca, mas no fundo o que é que todo mundo quer? Um carinho muito bom. É muito bom essa companhia na vida. Então, eu sempre soube separar. Eu nunca atrelei as influências da amizade na minha questão pessoal, profissional. Mas, Paulo, aí dessa fase aí, 18, 19, 20 anos e tal, você trabalhava pra caramba já, né? Mas me disseram que tu namorava pra cacete. Namorador, como é que tu conciliava? Não, Deus me livre. Acaba com aquele jacaré que eu andava, rapaz. Aquela camisa azul. Fazia nunca um negócio desse. Sabe o que acontecia? Tinha condição, não, né? Rapaz, coitado de mim, era magro, seco, feio, riquinho, que nem aquele fala, bichinho travoso. A minha avó disse uma coisa. Passava gasolina na camisa do jacaré? Rapaz, a minha avó me disse uma frase um dia que ela disse assim: quando eu nasci, eu era tão feio que a minha avó era uma figura. Aí minha avó, Dona Ivete, saudosa Dona Ivete, disse assim: ô Vera, que é o nome da minha mãe, eu acho que esse menino tem problema. E aí ficou marcado em casa. E ela contava isso rindo pra acabar. Então, assim, minhas expectativas. É que o padre vai batizar esse menino? Eu digo, não, depois de um tempinho, as pinguela caída, e os negócios. Aí lá vai. Melhorou pra aí não, quem me viu daquela época, eram os dentes assim. Meu pai gastou uma fortuna com um dentista pra poder botar os dentes pra baixo. Então, assim, dos meus 15 anos pra frente era um sacrifício. Aí a minha esposa estudou no mesmo colégio que eu, ela disse: rapaz, eu não me lembro de você, não. Eu digo, graças a Deus. Eu digo, se tivesse lembrado, a gente não tinha casado, não. Aí ela ri que só. Mas naquela época, não, rapaz, minha vida. Só pra registrar, eu até preciso expor ouvir. Eu tava brincando. A pergunta não, eu sei, não, mas essa época. Eu pensei que ele ia cair, dizer, não, realmente, arrumei, sabe quantas? 1, 2, 3, não. Era muito mais difícil. Como diz um amigo meu, assim, meio analfa, ele diz assim, se cesse. Se fosse assim, hoje a vida. Se fosse assim. Mas, Paulo, aí a vida te levou a encarar com muita seriedade o trabalho e sempre nesse campo da criatividade, porque hoje é a sua marca, pelo menos assim, quem te conhece, quem te conhece de perto ou quem te conhece só pela rede social ou percebe que você curte muito a criatividade, né? O novo, a inovação e tal. Naquela época você já sacava isso? Você já começava a enxergar assim, um futuro tipo com 5, 10 anos à frente? Como era a tua visão de mundo nessa ocasião? O que eu tinha de feio eu também tinha de sabido, sabe? Então nessa mudança eu nunca olhei para o mundo. Eu fui um pouquinho diferente desde cedo. Isso hoje eu reconheço. Entendi. Sem precisar tá me escondendo que não me escondi antes. Não, o que é que eu fiz? Eu olhava para frente e não tinha um caminho que não fosse o digital. E não tinha um caminho que não fosse a partir da criatividade. A criatividade, ela é engraçado. Nise da Silveira, que a gente tem um exemplo clássico aqui em Alagoas, ela utilizou uma psicoterapeuta fantástica, ela inventou a gente às vezes não entende nem dá valor o que ela fez. Ela utilizou a arte como um instrumento de cura. Sim. Então, a partir do momento que você tem que hoje a gente chama soft skills, que eram a criatividade, o design e tal, ela usava naquela época a pintura à mão, como uma forma de terapia, uma forma terapêutica de tratar doenças da alma. A época que eu mais tinha era isso.
Era um sentimento dentro de, tipo, porra, era a revolta por um lado, porque Sim. a falência não foi por um erro do meu pai, por uma condição de, tipo assim, de uma grande empresa que resolve passar o caminhão por cima de todo mundo, sem pagar as indenizações corretas, sem fazer nada. Imagina, Então foi eu um lembro dessa caminhão história. de emoções que você tinha, uma revolta, às vezes eu olhava, mas e aí, quando você usa a criatividade, quando você se volta para o design, ele queira ou não queira, ele é a mesma coisa de um quadro. Já pintei com tinta a óleo, já fiz, Sim, assim, enfim, sim. pintava também, mas quando você pega uma peça para criar, a sua cabeça entra em um estado muito bacana, que é um estado alfa, um estado de flow, que a gente chama, Sim. sabe, onde você realmente começa a esquecer do mundo. Então, desde aquela época, quando eu experimentei aquele sentimento pela primeira vez, digitalmente falando, que uma coisa é você pintar, e a pintura, ela exige dedicação e treino pra caraca, que você tem que estar ali o tempo inteiro. Outra coisa é você, no mundo digital, que você tem ferramentas que ajudam você a colocar esse Sim. sentimento criativo para fora. Essa primeira fase da minha jornada foi bem antes até da faculdade, quando eu percebi que realmente eu vi naquilo um caminho para me isolar. Tinha coisa melhor do mundo, o mundo caindo aos pedaços ao meu lado. Sim, sim. E eu falei, cara, se eu focar aqui, eu passava o dia inteiro, Lógico. botava um fonezinho de ouvido desse, Boa. ligava um som, uma música, e disse, cara, preciso resolver um problema de forma criativa. certeza. Então chegava assim, vamos criar o logo da Destravo Produções, que tá até aqui. Pô, Sim, para chegar no logo desse, o designer vai ter que fazer uma série de pensamentos ali. E quando ele bota o fone, se esquece, você tá Boa. tão focado, você entra num estado assim de criatividade, que é muito bacana. E a maioria dos profissionais nunca chegou nisso. Uma profissão técnica como advogado, por exemplo, que era a ideia, não consegue, tipo, atingir isso. Por mais que o cara queira, é uma análise mais técnica. O cara sai com a cabeça fritando. Um profissional criativo, ele cansa do mesmo jeito, Sim. mas só que a jornada é muito gostosa. Mas, Paulo, é incrível como isso faz uma diferença, porque quando você foca só no problema, você tende a não ser criativo. Então, você, na minha visão, você teve um esforço dobrado e uma concentração muito boa, porque determinadas fases faz com que pessoas bloqueiem, né? Sim. E percam a criatividade. E a criatividade para um trabalho como esse é tudo. Isso. Então, eu digo muito, ultimamente, tenho dito muito assim, que a gente tem uma agenda positiva e uma agenda negativa. Todo ser humano tem seus problemas, né? Independente de status social e de condição. E aí, se a gente for focar na negativa, velho, que todo dia você levanta, você não sai do canto. Eu hoje estou investindo muito na agenda positiva. Então, a negativa não nego, tá aqui, ó. Fica aqui um pouquinho, vamos aqui cuidar dessa daqui, porque assim, é a que faz suprimir a negativa. Foi o que aconteceu contigo, né? Naquela ocasião. E buscar aquela sede de buscar o trabalho, sabendo que o trabalho ia ser a solução do problema que você estava vivendo. Exato. Quando você se isola, né, e eu precisava desse isolamento. Por isso que eu digo, primeiro é aprender a conviver bem com você mesmo. Eu, pelo menos, sou um fã não da solidão, como as pessoas imaginam, mas do momento sozinho. Boa. Até minha esposa sabe e respeita muito mais isso. Até a minha família sabe disso. Tem horas, cara, que eu preciso estar comigo mesmo. Não, interessante. Eu acompanho suas lives de manhã e eu acho interessante, não todas, porque às vezes eu não estou em viagem e tal, mas sempre que posso acompanho. Teve um dia que você falou exatamente sobre isso, dessa pegada que você tem e que em alguns momentos a sua esposa compreende e tudo. Não preciso ficar só aqui comigo mesmo, precisa para arrumar. E eu aprendi. E é nisso que você tem tempo de encaixar as coisas dentro da cabeça para não ficar repetindo um mantra negativo. E eu digo, e a criatividade, ela é engraçada. Nísio da Silveira acertou muito a mão, né? Porque eu acho isso fantástico e às vezes a gente esquece do porquê que as pessoas querem tanto estar no mercado criativo hoje. E o mercado criativo ele é bem mais amplo do que um quadro e tinta. Sim. Hoje a gente tem um ser humano muito mais complexo, que a gente consegue exercer a criatividade de várias formas. Isso que a gente está fazendo aqui é um trabalho criativo. Sim. Então, muitas vezes a escolha, a gente está falando de marketing, por exemplo, comunicação, tudo isso que é uma coisa que vem da alma humana, sabe? Assim, uma coisa bem legal. Uma coisa que flui, né? Você vê, a gente saiu aqui palavra por palavra. Tá aqui, vai fluindo, você vai usando. E essa é uma terapia. E aí, o que acontece muitas vezes é que esse tipo de trabalho, ele exige duas coisas, né?
como a gente a gente está num processo terapêutico, a gente está num processo de comércio, de negócio, é que você tem que ficar cada vez melhor, se dedicar muito à arte que você vai cuidar. Por exemplo, o ofício de ser apresentador de um podcast, de estar fazendo isso, é um exercício diário de melhoria, como você vinha falando, olha, Paulo, no começo, mas hoje a gente já tô no episódio 80, não é isso? Por aí, mais de 80, né? Então, assim, isso gera todo dia se aprecia. Então, é um vício bom. Vício bom. E vício daquela bom. época, o vício bom em coisas positivas, quando a pessoa chega pra mim com uma bronca, eu tô com uma bronca agora, gigante na tarde, não preciso nem, não tenho vergonha nem de falar. A gente, como startup, a gente passa por fases altas e baixas. Lógico. E eu olho pro caixa da Tracto pensando um ano na frente. E eu fico, meu Deus, e daqui a um ano? Como é que a gente... agora. Você perguntou como é que você olha o futuro. Primeira coisa eu acho que a necessidade do ser humano faz a gente correr atrás. Então, quando você tem uma renda fixa certinha, e você olha pra frente e diz que é aquela renda tranquila, você não olha pro futuro do mesmo jeito que um cara que tá com a corda no pescoço. De jeito nenhum. O cara que tá com a corda no pescoço. Aí sabe quem foi que me falou isso? Um investidor. Eu tava no Canadá. Eu morei em Vancouver, no Canadá, com a Tracto, passando por um processo de aceleração. Aí um investidor, um cara rico pra caraca lá, muito rico, ele chegou e disse, sabe por que eu invisto em estrangeiros? Caraca, a conversa dele. Ele falou, por que estrangeiro, cara? Meus filhos, ele falou um termo em inglês que vai ficar mais sentido, mas ele falou, meus filhos são uns gatos gordos dentro de casa. Tranquilo, porque sabe que o dinheiro que eu tenho, para as próximas 5 gerações, e ele tem realmente esse dinheiro, para as próximas 5 gerações eles são tranquilos, então ele não tem gana da vida, ele não tem garra. Aí sabe o que acontece? Aí ele disse, eu pego um estrangeiro que nem vocês, isso é uma conversa de boa, de adultos, falando sobre negócio, ele dizendo, eu pego estrangeiro. E a gente consegue fazer com que vocês tenham gana de vida. Então vocês correm atrás e querem mesmo. Então por isso ele disse. Terra, chega no lugar desse. Ele falou exatamente, pô, o cara que imigra, ele fala, sai de um país, vai para um outro, língua diferente e tarará, e vence. Ele diz, esse cara é imbatível. E tanto é que hoje, a maioria dos CEOs, se você prestar atenção das grandes empresas, eles são indianos e descendentes de indianos. Geralmente é a primeira geração o cara era indiano mesmo e se naturalizou americano. CEO da Microsoft, e assim você vai. Pode botar as 10 maiores empresas dos Estados Unidos, 8 tem CEOs que são indianos. É uma máfia grande, os indianos lá. Por quê? São os pais, meu amigo. A forja da dificuldade, ela faz umas arminhas diferentes pra esse mundo. Eu sou fruto do aperreio. Do aperreio, gostei. Que é Você é nordestino, viu, gente? Não, eu não Paulo Tenório, aperreio é uma palavra nossa aqui, né? Não troco, não. Mas é verdade. Mas, Paulo, uma pergunta que eu vou fazer bem direcionada. Já ainda você naquela fase jovem, falando de dinheiro, a gente escuta muito dinheiro hoje, né? Tem que ter dinheiro, ficar rico, não sei o quê, meu primeiro milhão, tal. Naquela ocasião, além do que você já até colocou aqui, com relação ao dinheiro, como é que você enxergava? Você já ficava naquela tara de ficar milionário ou você deixava fluir e entendia que o dinheiro era a consequência? Como é que você viu o dinheiro naquela época? Eu me lembro ainda exatamente, eu ainda fumava naquela época, porque uma das coisas um dos péssimos hábitos que eu adquiri naquela época, graças a Deus não mais, era o cigarro como uma forma de escapar. Graças a Deus não parti pra bebida nem pra droga de nenhum. Agora, cigarro ainda naquela pilha, eu ainda parava. Eu me lembro um dia que eu tava num desses pensamentos. Eu tava fumando cigarro do lado de fora e falando minha relação com o dinheiro. O dinheiro, ele é muito complexo. Sim. Para um jovem de 19 anos, 18, 19 anos, que, tipo, eu olhava em casa, as dívidas que tinham em casa eram multimilionárias. Eu só tinha um caminho, que era ganhar muito dinheiro para poder chegar em casa. Se eu tivesse um salário da época, 10 mil reais, podia ajudar, mas não chegava nem perto. Caramba. Então eu não conseguia mirar para baixo. Eu tinha que pensar, um salário de 30 mil ajudava, mas também não resolvia. Entendi. Então eu disse, puta, para poder ganhar uma grana violenta mesmo, eu preciso ganhar uma grana pesada para poder ajudar em casa. E esse pensamento sempre me fez olhar para o dinheiro como uma montanha gigante, assim, de coisas que você vai poder colocar. Mas meu pai me ensinou uma frase, que ele falou assim, meu filho, dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Nenhum trabalho bem feito passa desapercebido. Se você é bom no trabalho, o dinheiro vem. E aí o que eu fiz foi, eu não focava em dinheiro, eu focava em ficar cada vez melhor no meu trabalho. Tanto é que na minha primeira jornada, eu saí de Maceió, e até hoje, eu sou o único alagoano que foi trabalhar em Los Angeles, em Hollywood, na área de produção de filme e televisão.
E não tinha ninguém. Só tinham 3 brasileiros lá. Eu era um desses brasileiros na época. Era eu, Caramba. o Marcel e o Marcão. O Marcel, eu trabalhei com ele em São Paulo. O Marcão eu conheci já de trabalho. São caras que eu sou fã, trabalho até hoje. O Marcel fundou o seu estúdio de motion design, chama Slate Design, em Los Angeles. E eu, tipo assim, era um dos poucos. Cara, eu não conhecia quase ninguém brasileiro lá. E por que eu fiz isso? Com aquele pensamento. Então eu trocava dinheiro por experiência. Sim. Que é uma coisa que eu vejo que as pessoas não fazem hoje. Porque tem a cultura do milhão. Do milhão. Isso é muito perigoso, porque assim, lógico, o dinheiro todo mundo precisa, a gente paga a conta com dinheiro, mas quando a cultura, ela vem, isso dá Sabe o que é que eu fazia? Eu me posicionava como um profissional muito barato no mercado. Não de, tipo, tentar prostituir o mercado, como as pessoas falam, de forma nenhuma. Eu me colocava como profissional acessível. Então, quando eu fechei o estúdio aqui a Blob, eu fui para Santa Catarina. Eu morei em Floripa durante 1 ano e pouco. Aí recebi fazendo freela lá. Depois recebi uma proposta da Black Maria, que é um estúdio em São Paulo. Aí eu mudei para São Paulo. Ganhava até menos. A época era R$3.000, 2004 por aí. 2003 por aí. Ganhava até menos que o resto da galera no estúdio de São Paulo, aquele preconceito, aquela coisa que existe e tal. Mas o que é que eu queria? Aprender. Então, enquanto eu pagasse minhas contas, enquanto eu pagasse minhas contas, tivesse o meu mínimo, que aí eu sempre soube setar o meu mínimo que é, eu não vou passar perrengue, mas também eu não preciso estar fazendo dinheiro agora. Aí eu, fui para São Paulo, ralei, fui demitido, depois fui contratado por outra empresa, aquela jornada de TLT. E aí, quando eu recebi o convite para ir para os Estados Unidos, eu nem estava preocupado com o salário. Eu estava preocupado assim, se o salário desse para pagar o aluguel, as contas, uma parcela de um carro que eu precisava daquela época, Estados Unidos era até barato, e eu conseguisse sobreviver e comer, meu amigo, o resto vem com o tempo. Então, eu recomecei a minha jornada várias vezes. Então, tu não saiu daqui de Maceió para os Estados Unidos, não? Não, Maceió, Floripa, São Paulo. São Paulo para o Rio. Fiquei fazendo trabalho para vários estúdios de design e animação. Trabalhei com alguns artistas também, fazendo a parte de motion design dos caras. Muito trabalho que eu fiz. Banda, que eu fazia parte de clipe. Aí, até quando eu recebi esse convite de uma headhunter de lá dos Estados Unidos, olha, Paulo, tem uma empresa aqui nos Estados Unidos que está em busca de um profissional que nem você. Eu tinha. O que é que eu preciso? Aí vê só o parêntese, né? Como é que eu me posicionava? Eu tinha um site online atualizado, com as informações de telefone, e-mail e tal, parará. Meu portfólio sempre atualizado. Eu tinha o meu currículo todo em inglês. Eu não falava inglês fluente, mas eu conseguia entender muito e eu escrevia relativamente bem. Então, eu tinha todo uma projeção para estar para fora como uma janela do mundo. Hoje não tinha nem rede social naquela época. Tava nascendo Orkut, essas coisas. Então, eu tinha um fórum brasileiro de motion design também, chamava Brasil in Motion, que eu criei. Então, imagina, eu comecei uma jornada, a comunidade de motion designers é muito pequena até hoje no Brasil, mas naquela época era ainda menor. E eu disse, falta um jeito de unir essa turma, de colocar a turma para pensar. E eu acabei assumindo um protagonismo na área. Meu apelido era Paulo Blob, na época da empresa. Era Paulo da Blob, do mesmo jeito que era Paulo da Tracto. Hoje era Paulo da Blob, aí ficou Paulo Blob. E pegou esse negócio. Aí, essa jornada de, tipo, pensar em dinheiro, eu disse, gente, pelo amor de Deus, até os 30 anos você tá preocupado em ficar rico agora? Eu falei, bicho, com tanta coisa para aprender. Aí eu acho um desperdício, sabe por quê? Vamos dizer que você conquista o primeiro milhão com 20 e poucos anos. Sim. Você vai em busca do quê? Do 10º milhão, 100º milhão, qualquer coisa parecida dessa. E aí, vamos dizer que você baseia sua vida num acúmulo de capital. Sim. Certo? Tem gente que é muito boa de fazer dinheiro. Mas sabe acumular. Mas aí vai chegar um ponto que, tipo, o capital, ele serve para fazer alguma coisa. Ele serve para construir alguma coisa. Quando você vai acumulando, e isso não devolve para a comunidade, você não devolve, aquilo dali morde você de um jeito muito pesado. Então, para o jovem hoje entender, eu precisava acumular muito capital para ajudar a minha família. E aí eu vou dar um depoimento aqui para quem está em busca do primeiro milhão, vendo a família fodida. Atenção você que está acompanhando o TheCast desse episódio maravilhoso com Paulo Tenório. Ele vai dar uma dica aqui para você que está sonhando com o seu primeiro milhão. Exato, vai lá, Paulo. Porque assim, o que foi que aconteceu? Geralmente a gente quer isso por alguma frustração pessoal. Sim. Ou eu não tive acesso a bens materiais, então, eu não tive acesso a dinheiro, eu queria comprar uma coisa. Vem um trauma muito na infância. Quando você vai puxar, tem alguma coisa que te faz querer. Era impressionar aquela garota que você queria pegar, ser uma mulher, tipo, ter acesso àqueles produtos que não pode comprar. Então, tem sempre isso. Sim.
E tem um caso, que foi o meu caso, foi ver um processo de falência em casa. Poxa, eu preciso ganhar muito dinheiro para ajudar minha família. Eu tinha esse pensamento. E esse pensamento é até hoje. Sim. O que foi que aconteceu nessa jornada? Quando você se posiciona, você provavelmente vai falhar. É uma pessoa ou outra que vai conseguir ganhar realmente esse primeiro milhão. Por mais que tenha técnica, não sei o que e tal. Vamos dizer, de cada 100 mil jogadores que tentam ser um Ronaldinho Gaúcho, talvez um chegue lá. E nessa questão do milhão, a gente pode botar uma média parecida. Sim. Talvez 1 ou 2 Ronaldinho Gaúcho apareçam por aí. Sim. O resto, você pode ganhar 100 mil até. Mas aquele 1 milhão não é aquele... Então, eu me coloquei numa posição que eu disse, eu preciso ganhar esse dinheiro. Preciso ajudar em casa. O que eu queria era ganhar dinheiro para pagar todas as dívidas da minha família e a gente poder viver em paz. Pronto. É o sonho. Às vezes a dívida do garoto pode ser muito pouca. É uma casa que quer comprar para a mãe. Então, às vezes é uns 100 mil reais para o menino. Tá vendo? E às vezes o cara bota 1 milhão para um meta. Vai demorar. Meu pai faleceu no meio da história. O milhão não tem mais o mesmo valor daquele milhão daquela época. Sim. Você vai vendo que, tipo, por mais dinheiro que você ganhe, por mais coisas que você consiga resolver ali, há problemas que vão muito além do dinheiro, o que é que gera realmente a riqueza. E hoje, no mundo que a gente está vivendo, o que gera riqueza é conhecimento. Então, eu queria que as pessoas trocassem muito o pensamento do primeiro milhão, de dizer assim, pô, eu vou ter o meu primeiro milhão em conhecimento. O que seria isso? Como é que eu valorizo isso? Por exemplo, hoje eu consigo recomeçar do zero qualquer coisa que eu vou fazer. Sim. Enquanto eu tiver a minha saúde emocional e física, o resto, vamos embora. Mas tem muita gente que está em busca do 1 milhão e vai descobrir que demora. Não é um curso de mercado financeiro. Não é um curso de coach com um cara preparando você para ter a mentalidade vencedora. Que estão lhe vendendo muito isso hoje em dia. Não, você agora precisa mudar o seu mindset empreendedor. Aí eu olho, eu falo, pô, galera, você precisa ler, estudar inglês. Eu digo, quer aprender 1 milhão? Estuda inglês. Pronto, começa por aí. Fica pro. Se coloca para ir morar 1 ano fora, trabalhando em qualquer coisa, para aprender a língua. Um profissional hoje que fala inglês e bate na porta da Tracto, ele passa na frente de 99,9% dos outros candidatos. Sim. Porque aí eu vou olhar, vou pegar um cara e dizer, bicho, falo, já fiz isso assim e tal, já começa a falar inglês. Pronto, já começou a abrir uma porta ali no início. E outra coisa, quando você fala inglês, você tem mobilidade, você consegue mudar para o mundo inteiro. E às vezes, aquele milhão, por exemplo, eu hoje com a Tracto, já passei dessa marca várias vezes. Eu tinha um sonho que era, vou faturar um primeiro milhão. E aí, quando eu faturei o primeiro milhão, eu nem percebi. Foi quando a gente fechou um ano fiscal que eu olhei e disse, caraca, chegamos naquela meta. Mas, tipo, a meta já era agora, tem que ser 10. Sim, aí, tipo, aí o que acontece? A qualidade do primeiro milhão conta. Que a gente pensa que é que nem Mega Sena. Porque é assim que os caras ensinam. Porra, primeiro milhão, vou ganhar o primeiro milhão. Olha, vai investir em NFT, em cripto e não sei o quê. Aí um monte de coisa nova. Aí bota, esse primeiro milhão, essa dica que eu digo pra você é o seguinte... É dinheiro com qualidade. A qualidade do dinheiro importa. Você pode até ganhar o seu primeiro milhão, mas você pode ter que gastar esse primeiro milhão inteiro para poder chegar lá. Então, na verdade, você ganhou R$1. Ou não ganhou nada. Essa é uma jornada que eu digo assim, muito cuidado com essa escolha. Troque dinheiro por conhecimento. Se o cara, independente da idade, se você tem condições de poder se jogar no mundo, vai investir em inglês, em experiência fora do país, outras culturas, outras religiões. Vá conhecer outras pessoas, vá navegar, abra a cabeça. Você vai voltar, se você quiser voltar para sua cidade de origem, você vai voltar com outra cabeça. E se você quiser estar em outra cidade, você vai ter uma perspectiva do mundo muito legal. Então, a ideia que eu dou, a ideia que eu digo sempre é muito melhor viajar a trabalho do que de férias. Por incrível que pareça. A trabalho, você experimenta uma cultura nova. Você sabe, você tem um conhecimento acumulado muito bacana. Quando você vai de férias, você vai, passa 15 dias e volta. É diferente. Quando você vai respirar o dia a dia, a rotina daquele lugar é outro papo. Então troca esse milhão, assim, troca essa ideia, cara, na cabeça. Deixa pra ganhar. Agora, passou dos 40, que nem eu, quando tiver 2 filhos. Porra, tem que botar 1 milhão pra dentro aí, que as contas chegam com força. Mas até lá, velho, aproveita a vida. É verdade. Nesse meio tempo, você falou aí exatamente de alguém ter essa experiência do conhecimento fora e voltar. Sim. Né? Paulo, aconteceu isso. Você voltou para Maceió, porque em tese, quando você conhece outra cultura, outro lugar, e lugares, porque Maceió realmente é um paraíso, isso aí não tenha dúvida. É difícil competir. Em termos de beleza, principalmente. Mas
no caso, quando você chega no outro canto, que também você se estabelece, conhece e tal, voltar para Maceió, o que foi que fez Paulo Tenório voltar para Alagoas, para Maceió? E essa história não foi nada muito bom não, viu? Até vou adiantando, mas assim, o que aconteceu? Eu tava morando em Los Angeles, morava em downtown, morava num prédio assim, que era o meu sonho. Quando eu mudei para Los Angeles, passei uns perrengues da poxa lá. Mas consegui vencer lá e mudei para uma rua chamada 500 South Spring, que é uma rua bem famosinha. Um monte de filme passou lá, foi rodado ali. Então, toda vez que eu vejo os filmes, me dá um saudosismo bom. Aí eu aluguei aquele loft, que era um puta de um loft, assim, loft grande, tipo assim, imagina um loft de, deixa eu ver, metro quadrado. Bota assim um loft de uns 180 metros quadrados pra um cara solteiro. Tipo, porra, um vão assim, num prédio, aquelas coisas de filme. Aí eu fui decorando aos poucos, botando. Foi massa essa fase. Quando eu cheguei lá, muita batalha pra poder chegar lá. Quando eu cheguei lá, que tava tudo certo. Eu recebi uma ligação da minha mãe avisando que meu pai tava andando na rua em Arapiraca, caiu, tava caminhando, né, fazendo caminhada, caiu com o coração e bateu a cabeça e foi para o hospital. Tá tudo bem, meu filho, tá tudo bem, só tô avisando porque o coração do seu pai tá crescido. Ele tinha um problema, que era coração crescido e tal, e que ele poderia falecer a qualquer momento. Não, assim, não pode demorar 1 ano, pode demorar 5 anos, pode demorar meses, mas o médico disse, enquanto não é um caso de transplante, mas na idade do Paulo já não recomenda fazer, porque vai ser muito invasivo um transplante na idade dele. Então tem que acompanhar, mas é isso que vai acontecer. Aí minha mãe me avisou e eu fiquei assim, puta merda, lá fora, aí eu, caraca, sozinho, aí eu disse, putz, e aí, o que é que eu vou fazer, né, nessa situação? Mas a decisão demorou, acho que sei lá, uns 5 minutinhos, pensando no máximo, assim. Sim. Eu olhei e falei, cara, vou voltar. Aqui eu conquisto tudo. Quando você constrói, e você precisa, talvez um dia reconstruir, eu sei o caminho de volta, sabe? As migalhinhas de pão da historinha, tá, João? Entendi. Eu digo, eu sei, eu não deixei ela de pão, não, deixei ela de pedra mesmo, um passarinho não come, não. Eu olhei assim, eu disse, cara, isso aqui eu consigo fazer. Aí eu decidi. Aí, cara, ninguém entendeu no estúdio, ninguém entendeu meus amigos. Imagina. Mas eu tava muito certo. Ninguém abri mão. Até minha esposa mesmo, quando foi visitar lá, que levei ela pra conhecer e tal, disse, rapaz, como é que você voltou? Eu disse, depois de uma relação da posta, eu tinha visto A1, tava aplicando para o Green Card, que é bem mais difícil da galera conseguir. Eu tava com aquela vida encaminhada pra lá. Saudável, não tinha problema de saúde nenhum. Então, aí o que aconteceu? Quando eu voltei, me disseram, você vai se acabar. Maceió, você vai se... A depreciação por Maceió é uma coisa que me incomodou muito, sabe? Aí vai se acabar em Maceió. Meu pai mesmo, né, quando eu voltei. Aí foi batata. Eu voltei e passei um ano depois meu pai faleceu. Caramba. E eu consegui ajudar em um bocado de coisa aqui em casa. E logo depois que meu pai faleceu, minha irmã teve um câncer, foi diagnosticada com câncer de mama. Foi uma barra da... quando eu voltei, aí eu disse, caceta, eu digo, peraí, meu Deus, eu também boto um Rambo aí, assisti um filme do Rambo, vou escolher esses meninos aqui. Mas pior mesmo era acompanhar a minha família nessa jornada, porque o sofrimento foi sempre do outro, nunca era meu. Entendi. Então eu sempre fui um observador do sofrimento ali, eu não posso trazer essa briga pra mim não, sabe? Era observando minha mãe. Mas o cara sente. Sente, mas eu observava minha mãe, olha essa jornada, mas foi o que aconteceu. Quando eu voltei, bicho, que eu escutei esse negócio, Paulo, você vai se acabar em Maceió. Isso me incomodou, que eu digo, porra... Não é possível, né? Eu digo, ou você tá achando todo mundo em Maceió no Zé Ruela, ou você tá achando que, tipo assim, que esqueceu do que eu fiz na minha vida. Eu falei, brother, eu saí daqui, eu volto pra cá, e eu vou... Mas naquela época não me incomodava mais assim, dizer, pô, que preconceito beijo. Mas quando eu não voltei pra ficar de vez. Voltei para passar um tempo. Tinha juntado uma grana. Eu falei, vou dar um tempinho. Comecei a trabalhar, tava trabalhando para fora. Aquela época, quando eu saí de lá, eu comecei a fazer trabalho para Loyal Casper, que é um estúdio em Nova York. Comecei a fazer um monte de freela pros caras da Arábia. Aí, sabe, fazia, porque online, meu nome já mais conhecido, nos bastidores mesmo, no meio mesmo, né, coisa de famoso de internet, influenciador, não, é bem no meio, vamos dizer, na boca pequena dos caras que trabalhavam. E aí eu fazia muito trabalho, tava trabalhando aqui, mas também tava um pouco cansado. Jornada longa, aí eu em Maceió. Aí terminou que eu conheci minha esposa 3 meses depois que eu cheguei aqui. Então eu fiquei só 3 meses solteiro. Vai ficar com raiva dessa história. 3 meses depois, já me perguntaram, tava uns 15 quilinhos mais magrinho, malhando e tal. A outra, cara. Aí, mas essa jornada, quando eu voltei,
eu voltei, aí as coisas foram acontecendo, foi me amarrando, sendo que foi o que eu fiz, que eu acho importante dizer, é não deixar o local que você tá determinar nem o tamanho do seu sonho, nem o tamanho do projeto que você quer seguir. Sim. E eu tive a ideia da Tracto já lá atrás, e foi a ideia da Tracto surgiu assim. Quando eu voltei, eu disse, e aqui eu consegui tirar ela do papel. Olha que interessante. Talvez se eu tivesse continuado nos Estados Unidos, eu tivesse outra jornada, né, que podia me levar para outros lugares, mas essa daqui é a prova de que, bicho, daqui mesmo você consegue. Agora, não é fácil, né? É bem mais complexo, né? Com certeza. Mas aí, hoje, tipo, pô, eu olho para os Estados Unidos, para quem já morou lá, e por muita gente que sonha, eu digo, pô, vá, é massa, mas não tem lugar melhor no mundo para brasileiro empreender do que o Brasil. Não tem, no Brasil que eu conheço, eu morei em Floripa, no Rio, em São Paulo, em BH, morei em São Luís, no Maranhão também, morei em Goiânia, tá? E passei um tempo em Brasília. Todas as cidades que eu já conheci daqui. Eu nunca vi uma cidade melhor para se morar do que Maceió. Então eu sou assim um apaixonado por essa cidade, de verdade, todo mundo sabe, para Alagoas como um todo, acredito muito na força da gente, mas não é fácil. É aquele negócio, o cara compara geralmente com uma coisa pronta nos Estados Unidos, o cara diz, pô, como é que você larga, né, uma vida nos Estados Unidos? Eu falo, gente, eu larguei porque eu construí, se eu precisar voltar para lá, eu tenho que conversar com a minha esposa, até hoje tá na mesa da gente. E aí, amor, pô, dá para voltar, os meninos vão ter educação diferente lá, muitas coisas que a gente faz. Eu sei reconstruir o caminho. Então, por isso que eu digo, vá para poder ter um pensamento que nem o meu. Mas vai descobrir que Maceió é massa. Tipo, é um lugar massa. Alagoas é do caralho. Tá até um negócio do mas Maceió é massa pra pessoa viver. Porque é um lugarzinho diferente, diferente. Então, aqui para empreender especialmente, sabe? Eu vejo a gente muito isolado, como se fosse uma Austrália. Você tem sertão para trás, você tem água para frente, um oceano. Se você for numa linha reta daqui, você vai bater na África, em algum lugar para lá. Se você for uma linha reta para trás, você vai cruzando o país inteiro e você tem sertão, cerrado, aí vai indo para lá e você pega uma parte da floresta. Quando você vai chegar na próxima civilização grande, cidade grande, vamos dizer assim, você vai ter que ir para a cidade do México, lá para cima, perto do Canadá. Se não chegar direto nos Estados Unidos, numa linha reta, sem traçar. Às vezes a gente esquece disso. Isso faz com que a gente seja e fique num local isolado e que tá aquela percepção. Quem olha o copo vazio diz que é uma merda. Quem olha o copo cheio diz, cara, que lugar cheio de oportunidade. Eu olho o lugar cheio. Copo cheio. Muito bom, cara. Eu também, assim, eu penso que mais pessoas precisam pensar assim aqui em Alagoas. Qual é o receio que eu tenho? Eu tenho vários nomes de pessoas assim com uma visão ampla e que saíram daqui, e que outros fazem apologia a ter que sair, e que tem que levar os filhos e tal. Cara, imagine se todo mundo pensar assim, como é que faz, né? Enquanto isso, muita gente que está vindo para cá visitar, conhecer, que vê e tal. E quando você fala no campo da criatividade, se você souber avaliar, souber fazer, e ver o copo, né, ao invés de meio vazio, meio cheio, aí é que é mesmo, cara. Você vai ver aqui, tivemos aqui alguns nomes de gente que já sentou aqui, que são de fora, que vem aqui, que caramba, diz que quando passa pelo mar ali, vindo pro trabalho, rapaz, eu vou dizer, olha, até os problemas, eu me apaixono pelos problemas da cidade, eu juro pra você, eu olho pra cá, pra quem morou fora, eu tive uma oportunidade única. Eu mudei para Salt Lake City, Utah. Não fui para Miami, não fui para Orlando, não fui para São Francisco, não fui para Nova York. Eu fui para Salt Lake City. É uma cidade mormon, do velho oeste americano, do oeste americano, onde a cultura americana ela é muito forte lá. E muito presente. E o sentimento de construção, eles têm um termo em inglês, chama pioneers, que chama settler, é quase como os bandeirantes nossos aqui daquela época, sendo que com uma função de construção, eles naquele filme de Velho Oeste, aquela galera que chegava naquelas caravanas brancas, né, aquelas charrete branca que iam desbravando o mundo e tal, e é aquele povo. E eu conheci com um cara, tem um cara que falou uma coisa que mudou a minha percepção de vida muito, sobre o que é construção de um país, sabe? Que é uma coisa que falta muito na gente. E esse imediatismo do quero meu primeiro milhão. Aí vai entender isso. Aí eu tava lá, eu tinha um cara que trabalhava comigo que chamava Brady Peterson. Ele era um entusiasta na comunicação, de radialismo e tal, mas trabalhava comigo na parte de mídia, na Media Grabbers, que era o estúdio que eu trabalhava. E o Brady um dia, quando eu tava conversando, reclamando porque eu ganhava menos que os outros.
Eu ganhava menos que todo mundo no estúdio. Trabalhava pra caraca, produzia muito mais que os caras. Aquele lance do imigrante, né? Sim. Eu nunca tinha sido. Eu não conhecia o racismo nem preconceito de perto. E também não conhecia a mecânica do país. Aí ele chegou e disse, Paulo, vamos lá. Ele, casa dele, uma casa do caraca, assim. Aí ele me chamou pra casa dele e ele contando, olha, Paulo, cara, deixa eu te contar uma história, como a gente construiu essa casa aqui. Você acha que eu comprei essa casa, nasci com essa casa aqui? E era uma casa fantástica, passava até um riachozinho no meio, a cidade americana planejada, a Salt Lake City é linda, linda, linda. O povo meio doido, mas a cidade é linda. Aí o Brady, quando sentou, ele disse, cara, isso aqui foi comprado pelo meu avô. Deixa eu te contar a história do meu avô. O meu avô, ele era irlandês. Ele é ruivo, branco, aqueles branco bem ruivo mesmo, assim, sabe? Aí ele dizia, Paulo, e a gente se deu muito, amigo mesmo. Aí ele disse, meu avô era irlandês, era engenheiro civil na Irlanda, quando teve a época da fome, a briga com a Inglaterra, da época século passado, 1900 e pouco, ainda quando estava começando a construção de estradas em Nova York, ele se mudou da Irlanda, estava com uma crise econômica ferrenha, e foi para os Estados Unidos. Quando chegou lá, ele virou um cara de mão de obra barata. Ele não era engenheiro civil, ele não era reconhecido como engenheiro civil, porque o diploma dele não era válido nas universidades. E existia um preconceito contra o irlandês, que até hoje tem um pouco. Irlandês e italiano nos Estados Unidos é visto diferente. Os ingleses são muito específicos, sabe? A saxão e tal. Então, quando ele chegou lá, ele foi trabalhar de picareta, abrindo estrada. Caramba. E ele topou. Foi, depois conseguiu, aí o pai dele já nasceu nos Estados Unidos, então, ele conseguiu lá, e com o trabalho dele, o pai dele foi conquistando aos poucos, conseguiu dar entrada e comprar a casa. O pai dele, o pai do Brady, né, ele foi que terminou de pagar a casa. E o Brady, que é, vamos dizer, a segunda geração de americano, terceira que ele chama, né, o primeiro era o imigrante, o segundo era o pai, ele é o terceiro. Ele disse, Paulo, eu tô aproveitando o trabalho que meu avô começou. É verdade. Aí ele falou, cara, se você quiser ter uma cabeça e migrar para os Estados Unidos de verdade, você não tem que pensar em você. Você vai, para não usar um termo mais pesado, você vai se lascar aqui nesse começo e na vida, mas depois de uns anos, mas seu neto vai colher o fruto do seu sacrifício. Rapaz, eu nunca tinha escutado de ninguém aqui no Brasil, a não ser do meu pai, algumas coisas parecidas, sabe? Daquele conceito até bíblico, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Sim. O tempo que ela tem o tempo que ela demora, são 30, 40 anos para frente, para você poder pegar ter direito àquele fruto, você tem que regar, você tem que cuidar dessa planta durante muito tempo. Então, esse conceito de formação foi uma coisa que me fez muito pensar aqui para Maceió e para Alagoas. Que Alagoas, a gente olha para nossa existência, nosso tempo de vida, mas principalmente a gente está olhando muito para o umbigo. Essa tese de por que me incomoda tanto o primeiro milhão? Eu vou ganhar, é o meu, sou eu. Eu falo, beleza, mas e pra frente? Eu sou um cara capitalista, acredito no capitalismo, sou contra o capitalismo crônico. Aprendi em casa, o efeito da fábrica de miserável que isso gera é desnecessário. Pra mim o capitalismo, ele existe em vários tipos no mundo, só é a gente escolher o mais legal. Mas nessa construção pra Alagoas, quando eu volto e olho pra frente, quando eu digo que eu tô pensando na cidade pro filho do bem, sabe? Do meu neto, se eu tiver a sorte de ter os meus netos lá na frente, mas se eu não tiver, para os filhos de outros alagoanos lá na frente. Que legado você vai deixar para a cidade para frente? E as pessoas não falam sobre isso, falam tanto sobre o primeiro milhão, aí acabam, sabe o que a cara precisa? Quanto mais você pensa no individualismo, no meu individual aqui, mais caras as coisas vão ficando para frente. Então, mais caro fica a escola do filho, porque a escola pública vai estar sucateada. Mais caro fica o meu carro, porque eu preciso de um carro blindado, já que eu tenho violência e as estradas estão precisando de um SUV, porque é buraco. Aí, cada vez mais as pessoas esquecem disso. E isso não é um pensamento de socialismo, as pessoas estão divididas hoje. Entendi. A Europa, Portugal, vários outros países que têm uma coletividade, e isso é construído com os empreendedores. Então, eu sou um grande advogado dessa missão hoje, assim, com as pessoas. Com a produção. Produzir, dizer assim, que tá deixando geração pro futuro. Eu acho que só o pensamento de dizer, gente, você não tá construindo o primeiro milhão para você. Você pode até ganhar e gastar, torrar do jeito que você quiser. Com lancha, que nem a gente fala, rapariga. Pode gastar com o que você quiser, você tem o seu direito, meu filho. Mas assim, só peço que deixe um espacinho no coração para dizer, beleza, o que lá na frente eu vou deixar? É verdade. Porque isso depois morde. E aí você vem numa... Dinheiro, aí tem gente que tá sentado numa montanha de dinheiro, não sabe mais o que vai fazer, compra a quarta fazenda.
A quarta fazenda. Entendi. O terceiro, quinto carro. A lancha, não sei o que, viaja pra Europa ao invés de uma vez no ano, que já é uma coisa fantástica, viaja 5, 6. É verdade, cara. E começa a pensar no eu. Aí isso gera uma coisa. Aí, por exemplo, você não tem investidor anjo, investidor brasileiro, alagoano? São pouquíssimos. Pouquíssimo. É a visão de mundo. Eu tenho falado muito ultimamente, inclusive para a família. Eu tenho um filho com 12 anos, é uma preocupação, rapaz, porque graças a Deus ele chegou no momento em que tem tudo, né? Sim. Aquela condição, tal. E eu converso muito com a minha esposa, às vezes aperto mesmo, assim, tento tirar, às vezes até sem querer, porque filho é filho, né? Uhum. Mas tira para ele sentir, porque assim, se não, velho, essa visão do coletivo. E essa visão de aprender com a diversidade, até porque a vida ela é completa. Não Sim. tem como você só ter flores, você só ter. Se não é de uma forma, é de outra. Se não é grana, às vezes é relacionamento, uma quebra, é doença, enfim. Então, se a gente não preparar, aí é como você falou aí, plantar a tâmara. Se você não preparar, a gente termina que é meio que um feitiço voltando, né? Porque aí você vai ter gerações. Pô, você imagina você saber que seus filhos ou que os netos, caso tenham, que as próximas gerações padecerão ou passarão por necessidade, né? É muito difícil. E a gente tenta assim. A visão de mundo é uma coisa impressionante. É muito. Tem gente que acumula, e não é uma coisa específica de Alagoas, tá? Sim, que às vezes a gente olha depreciando, porque é a única visão que a gente tem. Isso é do Brasil e do mundo inteiro. Assim, o que falta é aquela ansiedade. É sempre a pessoa tá aqui, mas achando que a alegria tá ali. Tá aqui, mas achando que o sucesso tá ali. Então, o que é que a gente vê? Nos problemas que tem a cidade, nos problemas que estão em torno do empreendedorismo, porque, olha que coisa interessante, né? Alagoas tem um mercado interno muito pequeno. A gente tem um maior índice de analfabetismo de jovens do Brasil. Se a gente parar para pensar nisso como empresários, todo mundo, e dizer assim, gente, olha, não é a doação de cesta básica que resolve esse problema, e não é só o voto, a eleição de uma coisa, é como sociedade civil organizada, como a gente consegue fazer política sem estar dentro da política. Você que já passou por dentro da máquina sabe exatamente. Há formas que a gente pode contribuir, há formas que empresas hoje já contribuem. Tem trabalhos muito legais sendo feitos aqui também, por outros empresários. Lógico. Agora, o que acontece é mais o pensamento também individual da gente trazer o empreendedor para os problemas que a gente tem. E tem oportunidade de negócio. Quer que eu diga a você uma oportunidade hoje que existe? Por exemplo, se você imagina que a gente tem o maior índice de analfabetismo entre jovens do Brasil. Vamos dizer que você esteja começando uma startup, uma ideia, como eu comecei a minha, e que ela ajuda a reduzir o analfabetismo a partir de, sei lá, um livro diferente, uma didática diferente, software diferente. Aí, assim, ao observar os problemas... Isso é muito inspirador. Se você pega um secretário da educação, secretaria, pode ser até aqueles caras mais malandros, mas se você chega com um projeto tecnicamente bom e apresenta para um corpo técnico, diz assim, olha, eu tenho uma ideia para a gente poder contribuir, pode ter certeza de um problema horrível que em tese você ia dizer, poxa, a mesma coisa você olhar o copo cheio e vazio. Aí um cara olha, tá vendo? Temos o maior índice de analfabetismo. Esse é um jeito de olhar. Aí o outro você diz, olha, tá vendo? Tem um maior índice. É a mesma frase. Maior índice. Aí o que é que você vai fazer com isso? O outro diz, eu vou apontar o dedo e reclamar. Sim. O outro diz, rapaz, quer saber? Eu vou transformar isso num negócio. E esse é o meu approach. Aqui não é só de coisa social, sem cobrar dinheiro. Não. Tipo assim, montar um negócio ao redor. É um negócio, porém, com uma finalidade cujo resultado será bem diferente. Porque o dinheiro poderá até vir, que é natural que venha, mas o efeito. O efeito, a coisa que você está. O problema que você está se dedicando. Isso é um dos exemplos, mas pode ser uma coisa nada a ver da história. Mas imagina, como é que você toca uma família através do seu negócio? A Tracto hoje emprega 55 pessoas, mais ou menos. Mas como é que eu toco uma família aqui e eu faço? Cara, você primeiro pensa no seguinte. Às vezes R$500, a galera que ganha o salário mais baixo, faz uma diferença absurda. É um curso de inglês, é uma coisinha a mais. R$500 para quem ganha. Você pegar em termos percentuais, então... E a gente tem uma mania de apertar demais, às vezes, os fornecedores que estão com a gente. Que é tipo aquela técnica de negociação que os bancos fazem com a gente repete com o fornecedor menor. O que é que o banco faz? O banco vem, bota um juro no pescoço, bota a faca, aí você quer, aí vai para baixo, só o cara, vamos dizer, o cara cobra fazer uma mesa dessa, o cara vai dizer, olha, São Paulo, eu cobro pro senhor fazer uma mesa dessa R$1.000. Você diz, porra, R$1.000, rapaz? Não, R$1.000 tá muito caro. Aí o cara diz, tá certo, São Paulo, eu faço por 750. E você achou que tá tirando uma vantagem.
aquele 250 faz uma diferença na qualidade da entrega final. É verdade. Eu, quando pego um fornecedor, eu olho no cara, olho no olho e digo assim, bicho, você... e se você pegar uma pessoa séria, e na maioria dos casos as pessoas são sérias, e a pessoa não sabe nem dar preço, às vezes. Eu digo, olha, eu não quero negociar com você preço para baixar, não. Só quero que você me entregue uma qualidade. Se tiver dentro do meu orçamento, eu consigo. Se não tiver, eu não quero que você baixe a qualidade para poder entregar. Gera um mercado que é um vício. Então, muitas vezes a gente reclama dos fornecedores, mas paga uma miséria. A gente reclama da doméstica, mas paga um salário mínimo. Não, e aquela visão assim vai. de querer tirar proveito de tudo, né? Então... porque você ganhar, tudo bem, mas ser tudo parece que você tem que... E aí tem gente que se orgulha disso. Rapaz, pois é, a margem de lucro das empresas aqui no Brasil é gigantesca comparada lá fora. Agora, o empresário só sabe se sair daqui. É por isso que o meu sonho era juntar uma reca de empresário da galera. Eu digo, olha, acho que devia ser um programa de governo. Vai morar 1 hora, tipo um missionário mormon. Eu digo, vai botar e vai morar na casa do chapéu para aprender outras coisas. Quando você voltar, você vai olhar para cá e vai dizer, rapaz, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada aqui. Me chame nesse pacote. Essa missão. Não é uma missão muito boa, não. Eu quero estar nesse pacote. A pergunta, Paulo, que não quer calar, né? Nesse episódio de hoje que eu considero como a cereja do bolo, a palavra Tracto, essa marca Tracto, o projeto Tracto, como começou? Eu sou fã daquele pontinho que fica lá no final do T. É o tesão. Eu quero descobrir aquele ali, aquele é um T pequeno, mas que ele tem uma cara de tesão. Tesão. Mas como foi, Paulo? A história é a seguinte, o nome Tracto, a Tracto ela surgiu com outro nome, chamava Calculadora de Diária. Olha o nome esquisito. Porque a primeira versão Calculadora de diária. A primeira versão da Tracto era um aplicativo que calculava o valor de hora de trabalho e de forma automática gerava uma proposta comercial e apresentação do profissional. A minha ideia sempre foi automatizar, né, esse processo de criação. Então, o nome, eu não estava pensando no negócio à época. Então ele chamava, tem uma calculadora diária que eu criei aqui e tal, eu chamava assim. Aí o Jorge, meu sócio, Paulo, calculadora diária é um nome muito grande, não dá para usar. Eu disse, pois é, precisa de um nome mais curto, que é app e tal, não sei o quê. Aí eu, beleza. Aí eu fui no Google. Aí, Google Tradutor. Sim. Aí botei o nome negociação. Que aí eu fui em várias línguas, aí tem inglês, deal, aí eu tão batido aí fui vendo vários nomes e tal, aí apareceu um nome em lituano, chamava Tracto. Aí eu olhei, eu falei, pô, trato, parece trato feito, trato bem feito, Tracto. Aí eu falei, pô, Tracto. Tá batido o martelo. Aí eu fui pesquisar a história da Lituânia em relação ao empreendedorismo. Aí descobri que foi é engraçado, naquele mesmo local, foi o berço do empreendedorismo na Europa, numa época passada de comércio, de empreendedores, mercadores e tal. Aí eu achei bem bacana, falei, pô, o conceito tá batido o martelo, vai ser Tracto. E é TRAKTO. E aí, pô, botei o nome e aí antes chamava Tracto Pro, que aí era mais complicado, pô, é nome pra caralho. Aí eu cortei o Pro, porque senão dava um nó na língua da galera, aí ficou Tracto. E até essa questão do branding do negócio surgiu daí. Então, a bolinha que tem ali do Tracto é o seguinte, eu tinha pensado num app que a usabilidade dele inteira você pudesse segurar com a mão e pudesse controlar com o dedo. Sim. Então, a primeira interface da Tracto, ela era um botão como se fosse de dial, que a gente chama, esse de girar assim. Sim. Então, ele tinha uma bolinha que você girava e você podia dar o preço aqui. Então, eu queria que a pessoa usasse o aplicativo apenas com a mão. Sim. E aí eu disse, como a gente pivotou, que a gente chama, né? Saiu do modelo de app para depois uma plataforma de design completa, né? Para criação. Pivotagem total. A bolinha, eu disse, eu vou manter, que é da essência, da origem da gente. Por isso que ela acompanha a gente ali, ela é da lembrança de fazer uma coisa que seja tão fácil de usar que você possa usar com uma mão. Então, essa é a essência por trás mesmo, assim, real da história. Muito boa. Inclusive, parabéns a quem desenvolveu lá o brand da identidade visual. Ficou bem legal, foi bacana. Quem fez foi a várias mãos. Fui eu, o Enio mexeu também. Que massa. Enio é um cara 10 trabalhou na Tracto e tem uma empresa hoje de branding. Bacana. Muito bom. E aí o que acontece? Como você falou, né, de uma calculadora, né, foi desenvolvendo e foi dando uma amplitude e aí de repente surgiu o evento, né? Quando nasceu a ideia em si, já se pensava no evento? Não, foi dando continuidade? Não, o evento ele veio, por exemplo, eu vou rodando pelo mundo e no contexto que a gente estava conversando de construção de cidade, as pessoas têm uma percepção muito ruim de Alagoas e Maceió lá fora. E quando a gente fala lá fora, especificamente São Paulo, Sudeste, a turma pasteuriza o Nordeste de uma forma muito negativa e pejorativa. Nunca é uma forma. E por exemplo, se você ligar hoje a televisão,
você vai ver que a empregada doméstica na novela ainda é uma mulher do Nordeste, com verdade. sotaque de pele mais escura. Se você vai pegar o foda motorista, se você vai pegar a galera, a percepção da turma lá ainda é da novela da Tieta, que não mudou. E não é uma culpa, se a gente for culpar a Globo, não é a Globo, é o autor da novela, mas não é o autor só da novela, é o público que consome. É o público que consome. Se você for em São meio Paulo, que esperam isso, se você for de São Paulo, o porteiro, tem uma grande chance do porteiro ser do Nordeste. Ou o filho, ou a pessoa que está trabalhando no balcão de atendimento. Então, quando chega um empreendedor que nem eu, desse jeito, na minha aparência, que chega lá e tenta desenvolver um trabalho com o meu sotaque, sem perder, e dizendo, poxa, olha, não, a gente vai fazer de Maceió, você não é levado a sério. Então, foi a partir de uma reunião ruim, um episódio muito ruim, que surgiu a ideia do evento. Porque eu fui destratado por um investidor e eu falei, cara, esse cara tá tirando onda da minha cara. Eu falei, esse arrombado, dessa palavra mesmo. Eu disse assim, se eu abrir a boca pra contar a minha história, um bosta desse ou herdou esse dinheiro ou ganhou, sei lá, no mercado financeiro à toa, assim, eu falei, cara, vou pegar esse cara, vou mostrar que Maceió é outra história. Rapaz. Aí, desde lá, e quando eu disse que ia fazer isso, ninguém me botou fé. Mas, rapaz, evento de negócio em Maceió não dá certo, parará. E eu disse, cara, a gente vai fazer. Aí o evento nasceu assim. Lembra aquele negócio da gente olhar ao copo cheio? Sim. E aí, de uma frustração muito grande, surgiu a ideia do evento. Então, o evento surgiu como um catalisador para promover negócios a partir de Maceió, para que eu atraísse, como estratégia de marketing, branding para a empresa, a poder atrair investidores e os olhares para o que a gente está construindo, mas com a cultura de give back muito forte, que é poder devolver para a comunidade tudo aquilo que a gente está aprendendo. Lembra que eu falei sobre a questão de acreditar num capitalismo diferente? Sim. O que sustenta isso é um faturamento alto, é a gente poder estar vendendo. Então o evento, graças a Deus, ele segura de pé. Já tomei prejuízo com ele, já rodei, mas é um evento que foi abraçado pelos pequenos negócios de Maceió. Tem essa carência do negócio, as grandes empresas também. Sim. E agora a gente virou uma referência para o resto do Brasil. Então a turma hoje, a missão tá no começo de ser cumprido. E esse ano, se Deus quiser, vai ser o maior evento que a gente já fez. Muito bom. Paulo, é interessante que você falando, né? E olha que a gente tentou resumir, porque tu tem uma experiência do caramba. É coisa só, né? Caramba, é muito boa. Mas assim, eu percebi, né, nesse pouco tempo que a gente tá aqui, vou chamar pouco, porque realmente pelo que tem é pouco. Vários momentos que a gente define como desafios. Sim. Tudo desafiado, assim. É tipo assim, cara, eu fui confrontado de alguma forma e vou pra cima. Eu fiquei até pensando, Tom, de gravar um episódio com ele depois chamado assim, Desafios. Paulo Tenório. Aí a gente elege aqui, tipo assim, os top 5, né? Como ele trabalhou em Los no próximo papel do Rambo vai ser com ele. Então, velho, o desafio, mas é interessante e é desafiador. E assim, cara, isso não deixa de ser um exemplo e uma inspiração. Você falando aí de São Paulo, tá, eu lembrei de uma vez, inventei de fazer, na época que eu larguei a CLT e fui fazer uma consultoria. Na época se falava muito ainda, então hoje existe como consultor. E eu criei uma empresa e botei o nome da empresa Gestão. É a palavra de gestão mesmo. E fui para São Paulo consultar uma pessoa lá, incrível, cara. Do jeito que você está falando aí. Marquei com esse cara, eu ainda lembro que na época marcamos para nos encontrar no Outback, o Outback já estava na ativa aí. E quando eu comecei a falar, que eu disse o nome da empresa, Gestão, o cara já disse assim a mim, olha, quer que eu dê uma dica logo de primeiro? Eu tinha acesso, o cara tem uma certa familiaridade, o cara disse, tira esse nome, porque esse nome não vai pegar, não vai dar certo. Aí eu, sabe aquele negócio que você cria, que fica tão animado, tá? O cara me deu logo, esse cara com trauma. Mas por que ele disse? Porque aqui em São Paulo você não sabe nem pronunciar o nome, porque aqui é gestão, não é gestão, meu amigo. Sabe aquele negócio no pensamento, cara assim... Ai, que lascado. Né, aquela coisa... Porque eu não posso falar tudo dentro da minha cabeça, Entendi. Mas, cara, isso ficou marcado na minha cabeça. Caramba, logicamente que não foi só por isso, não foi por isso que eu não levei adiante. De repente eu tive outra proposta também e segui outro rumo, mas aquilo ficou marcado. E é um desafio. Quando eu escuto uma história como a sua, que vai lá assim, não, peraí, porra, como é que fala tão mal aqui da gente? Então vamos fazer um evento aqui, que esse evento ele passa a ser uma referência.
Exato. Pode ter outro bom lá fora? Pode, beleza, tem, mas aqui também é bom. É isso que eu ia dizer. Olha, o meu problema não eu digo, dificilmente a pessoa vai conseguir competir comigo, porque eu não vou estar competindo com ninguém. Entendi. Eu vou dizer, bicho, ó, segue teu rumo, quiser fazer um evento até no mesmo dia a gente faz, sempre vão ser propostas diferentes. E a ideia realmente era poder atrair esse olhar, essa construção de olhar. Então, para quem já veio aqui para Maceió, entende que está tendo uma movimentação diferente, que não é só partindo de mim. Beleza, eu dei o primeiro passo, mas é o público que abraça. Sim. Então o público tá ali, porra, sedento por conhecimento. Eu falei, gente, você sabe o custo que é pro cara sair daqui de Maceió para ir para São Paulo para um evento de capacitação? Pra gente é muito mais caro. Para um cara que mora em São Paulo, tá ali na cidade, é pegar às vezes algum metrô, faz uma baldeação, tá no evento, e junta o dinheirinho e vai para lá. E tem acesso a um conhecimento que transforma a vida do cara. Lógico. Pra gente é muito mais difícil. Muito mais difícil. Lembra que eu disse a nossa ilha? É isso mesmo. Ô Paulo, aí teve a versão 0, a versão 1, né? Foi quanto? Esse 2017. ano? 2017. Foi a primeira versão. Primeira, né? 18, 19, 20. A quinta edição. Passou 2020, né? Pulou, foi 2021 e agora a quinta edição, 2022. Quinta edição. Isso. Se você fosse resumir pra gente a diferença entre a primeira... Eu vou fazer a diferenciação em dois momentos. A primeira e a quarta, e da quarta pra quinta. Vamos suprimir a outra para resumir o tempo. Mas como você descrevia essa diferença? Olha, a primeira, a gente tinha planejado o evento para 300 pessoas. Ano passado, a gente colocou 4.800 pessoas. Então, assim, teve muito aprendizado. Eu descobri o que significa criar palco para as pessoas, porque tá alinhado muito com uma coisa que eu acredito sobre fazer as outras pessoas brilharem. Tá muita gente procurando ser foda. Tem pouca gente querendo transformar em outras pessoas, sabe? Deixar as outras pessoas serem foda. E aí, quando eu criei palco, eu descobri uma coisa... Desculpa te atrapalhar, cara, mas essa frase merece uma repetição. Tem muita gente só querendo ser foda. E eu não acredito nisso. Cara, vamos dizer, os faraós mais punk, tipo Khufu, que criou aquela pirâmide gigante, quase ninguém sabe. Sim. Que a grande pirâmide foi criada, teve um faraó. Ninguém sabe quem é, e o cara levantou um monumento que está até hoje de pé. Sim. Então, assim, a tentativa da gente se imortalizar, né, através desse sentimento de seguidores e tal, tá tudo muito efêmero. E a verdade é que uma coisa boa pra vida é ver as outras pessoas brilharem. Então, quando você cria um palco nos bastidores, o maior desafio é o controle de ego e vaidade das pessoas, que eu vi pessoas se transformarem para uma ideia que nasceu um dia, porque eu disse assim, ó, vamos botar um palco ali, e eu tô nos bastidores, assim, quem me conhece nos bastidores sabe, eu não procuro ali, faço meu trabalho como CEO da Track, tenho que vender, texto de lá, ó, galera, é tal, e sigo meu caminho aqui. É verdade. Ao criar o palco, você lida também com os sonhos das pessoas, e aí eu vejo pessoas que dizem, olha, Paulo, eu vou estar lá no palco principal contando minha história, aquilo me move de um jeito bem positivo. Tem outras pessoas que vêm e, tipo assim, vê no palco a saída para o momento, o ápice de contar a própria história. Todo mundo, o ser humano, tem aquele negócio. Antes era você planta uma árvore, tem um filho, né, escreva um livro. O livro virou um palco. Antes era. Hoje tem uma dinâmica diferente. Que diga assim, você pode. Não é, a galera não quer mais plantar uma árvore, porque tá todo mundo morando em apartamento, ninguém mais tem chão terra. Mas é assim, outra é, porra, conte sua história, vire um case, faça isso, seu primeiro milhão, essas coisas. E o palco virou isso. Então, há muitos aprendizados do primeiro ano que eu não tinha, de ter uma intenção e ter um respeito muito grande por quem tá na audiência e quem tá no palco. E entender os sonhos de cada um. E a gente sempre deixa o palco aberto para as pessoas que estão aqui de Alagoas, que tem histórias legais, os anônimos. Entendi. Eu gosto de colocar o anônimo e o famoso no mesmo patamar. Entendi. Porque no final das contas, o anônimo hoje pode ter uma história que inspira muito mais do que um famoso que já tá no palco, já é macaco velho de palco, que sabe sabe o momento do gatilho para fazer a pessoa chorar, que a gente vinha conversando antes, entendeu? Ali às vezes você pega um anônimo que tem uma história belíssima de vida, que enfrentou, as pessoas que estão assistindo, olham e se conectam muito mais. Então, o maior aprendizado que eu tive dessa época foi essa percepção. É uma nuance de bastidor, pouca gente entende isso, mas é uma nuance muito grande quando você vai fazer uma curadoria, sabe? Então, tá dando uma olhada nisso, tem um olhazinho especial, sabe? E evitar evitar estar colocando só homem no palco, que você vê que tipo, o público do evento é muita mulher também, representatividade de todas as cadeias que a gente vê. Então, é um cuidado. O palco palco assim, tem gente que busca muito o palco, e eu, como tô ali fazendo um palco com aquela pessoa brilhar, talvez a maior diferença tenha sido essa percepção. Isso é muito bom. Logicamente que numa escala bem diferente, mas aqui, por exemplo, no TheCast, a gente tem um quadro chamado Orgulho da Minha História.
E eu tenho observado muito isso. Tanto a gente tem interesse de trazer gente que já tenha realmente uma história consolidada e que já tem. Como também aquele, às vezes, lá de baixo, que tem também o orgulho da sua história. Sim. O cara que vendia lá a banana no chão e tal, e hoje ele tem um mercadinho dele lá, tá muito feliz e tal. Cara, Subverteu a realidade de vida. Essa busca, Né? às vezes a gente, nem todo mundo quer ter uma mega empresa, milhões e tal, às vezes o cara só quer ter uma vida decente através de um negócio. Pronto. E a vida decente do cara é um teto, eu quero ganhar 10 mil, 5 mil, 20 mil, cada um tem uma escala. Eu acho que o evento ele serve muito para a formação desses filhos. Como eu construo essa máquina de negócio, aí é onde a gente entra com a parte técnica. Como é que você tem modelo de negócio, e-commerce, sites, padaria, restaurante, a mecânica de como você começa um negócio de casa, como eu ganho dinheiro com criatividade, como eu ganho dinheiro com atracto, como eu ganho dinheiro com... Então, a forma, acho que a essência é essa, de viabilizar esses sonhos. Por isso que eu acho que o evento, ele teve um impacto, e tem um impacto muito interessante, sabe, no público. Entendi. Isso é muito bom. TheCast sempre faz uma pergunta ao nosso convidado, já são 17h43, né? Paulo. Eu não tenho reunião, mas estou aqui na ativa, vai dar para responder tudo certinho. Não, tranquilo. E assim, na verdade, eu penso, vai muito pelo volume de conteúdo. Tem pessoas que a gente até imagina, outros nomes passaram por aqui também, muitos bons, e a gente sempre pensa em trazer de novo, com outra temática e tal. Uma das coisas que eu admiro você é que geralmente de manhã você está ali falando, e você é um cara que está passando o que você pensa de boa, não fica preocupado com a quantidade de pessoas que está lá seguindo, assistindo, tranquilo e tal. Quem faz um movimento como esse que você faz podia estar muito, muito preocupado, né? Assim, rapaz, não entrou 1000 pessoas para me assistir, não entrou 2000, né? O que eu digo a você? Eu transcendi essa fase dos seguidores, porque se você prestar atenção, a rede social ela é um reflexo muito de como a gente está como sociedade, da escolha do primeiro lugar. Então a gente baliza a qualidade muitas vezes pelo número de seguidores ou milhões que essa pessoa tem. É verdade. E esquece da qualidade. Cara, eu tenho muita gente muito fantástica, como eu falei do seu Jorge, que é o pai do Jorge. Sim. Como eu falo sempre de pessoas que estão fazendo um impacto incrível nas suas comunidades. Eu não posso, como produtor de evento, replicar esse comportamento tóxico de seguidores e afins. Então, para mim, sabe, a importância que a gente tem de tocar uma vida, 2 vidas, 3 vidas, da forma correta, é muito melhor do que ter milhões de seguidores e colocar essa galera no looping para vender curso e produtos digitais. Então, assim, às vezes eu acho um desperdício de microfone, sabe? Como eu falo. Desperdício de microfone, essa foi boa, eu gostei. Aí. Mas, Paulo, como todo empreendedor, como você até já falou, se a gente fosse aqui já fazer um corte, já tinha como fazer o corte, mas eu queria ouvir de você, um momento sombra da sua vida. Foram tantos, mas eu acho que o mais complicado foi... Ele é até recente. Tem vários momentos, assim. Eu vou falar o mais recente. O mais recente é quando você tá na relação como eu tô com a Tracto. E aí você tem que enfrentar o desafio de, quando a gente é colocado na balança, as pessoas virem com uma frase que não escutei faz menos de um mês. Paulo, para a gente poder seguir com o investimento, nós precisamos de mais convicção do seu modelo de negócio. E isso parece uma besteira para quem vem de fora, mas é uma faca para quem vem ralando pra caraca, provando. O meu concorrente e os meus concorrentes, vou botar no plural, tá? Sim. Tiveram acesso a um caminhão de dinheiro de capital sem ter produto. E eu com produto, cliente, produto no ar, anos de mercado, experiência, uma comunidade ao redor, uma marca forte, e os caras olham, falta alguma coisa. Aí esse momento sombra é aquela hora que você diz, que você se questiona. Falta ser o quê? Um galeguinho do Zóio Azul que mora em São Paulo? Falta ser um americanozinho que tá ali? Eu digo, o que é que tá faltando, sabe? E aí eu converso muito sobre isso. E esse momento sombra é o momento onde você se questiona. E aí, esse momento sombra é quando eu comecei a questionar, será que o problema tá comigo? Será que se fosse outra pessoa na frente, com outra pegada, um cara mais, sabe, um personagem desses da internet, com conversa mole, que fala aquilo que o cara quer escutar, que tá com a história, será que não é aí, esse momento sombra do questionamento, vai no fundo é que a venda cura tudo, mas ali eu fiquei, esse é o momento sombra, é quando você se questiona. Entendi. Então isso, ele não é um momento. Entendi. Eles são momentos nessa jornada. É o tempo inteiro, é o momento do questionamento. Entendi. Esse para mim é assim,
é onde você tá mais fragilizado. Entendi. Porque no final é você e você mesmo. Porque aí você às vezes precisa provar para alguém que não precisa provar. Então aí você termina e essa sombra que você mesmo projeta é uma coisa que no final você vai descobrir como liderança e a maturidade diz, que é todos os erros que você comete, que a empresa está passando, problemas que a empresa passa, no final, se você for olhar, acaba chegando no espelho. E aí você pode dizer, o problema sou eu. E aí, ou eu mudo a forma de pensar, até onde tá. Então, na sombra, eu acho que esse é o pior momento. Mas, Paulo, e o momento luz? É da tua vida, né? Você é um cara que, assim, tem desafio pra cacete, mas já pulou um bocado de fogueira. Assim. Qual é o momento que tu diria aqui pra nós, assim? Esse momento foi foda. Eu vou dizer o momento do espelho também. É esse outro lado, que é quando esse momento luz é quando você desperta para que você consegue resolver o problema. Mesmo o problema sendo você. Que é aquele negócio, você tá olhando pro espelho e tá dizendo, pô, eu tô fazendo merda no trabalho, eu tô fazendo merda como líder, eu não tô conseguindo avançar, eu não tô conseguindo conquistar as coisas. Então, a partir dali, daquele momento, você começa a dizer, bom, qual o próximo passo? E esse é um momento luz que eu tenho diário. Esse é um momento luz diário, não é uma coisa assim, não. Ele é um momento luz diário, quando você olha, que você diz assim, velho, porra, vou tentar. Vou fazer de um jeito diferente, vou começar uma ideia, vou tirar um projeto do papel. Ter essa fé renovada diariamente é o momento luz, que eu chamo diário. São pequenos milagres no dia a dia, sabe? Que às vezes você não percebe, passa desapercebido. O fato de você acordar com energia, diante dos desafios, você olha, vê o caixa, vê as coisas, vê competidor, vê a galera, vê cobrança. Mas você olha e diz assim, rapaz, vamos nessa, sabe? A você e você mesmo. E bate, toca 5, bora-se embora, vamos pra vida. Aí bota o sorriso no rosto e vai pra rua. Esse é o momento, Luiz, que eu acho que na minha vida é muito presente e eu percebo na minha equipe também. Que é aquele momento, nos problemas que a gente tem, pessoais, profissionais, mistura, você tem aquele estado de escolher. Pô, vou sair de casa bem, cara. Vou pra vida, sabe? Vou peitar e vai dar certo. Mesmo que volte pra casa todo latanhado, mas aí no outro dia começa aquele momento luz de novo. Vamos embora, vai dar certo. No geral, o Paulo é um homem feliz? Rapaz, sim. Demais. Insatisfeito sempre. Boa. Essa é a diferença. Pode me considerar um cara muito feliz com a minha esposa, meus filhos, tudo. Graças a Deus, o casamento tá indo muito bem. A gente tem os nossos perrengues, passa coisa. Lógico, mas assim, normal. A gente tá indo sou um cara muito feliz na minha profissão. Que massa. Me considero um cara muito realizado profissionalmente, mas extremamente insatisfeito. Insatisfeito com a condição que eu posso dar para minha família hoje, insatisfeito com a condição que eu posso dar para a empresa, insatisfeito com os resultados da empresa hoje, e eu espero ficar insatisfeito o resto da minha vida. Aí eu viro um cara chato. Mas assim, eu posso me considerar feliz. Paulo, o TheCast está muito contente com a sua presença aqui. Queria deixar o microfone ainda aí, a sua fala, você agradecer, falar aí para quem você entender que é necessário, enfim, de repente alguma coisa que eu esqueci. Não, primeiro agradecer demais o convite, tá? É sempre bom a gente estar colocando as ideias para fora, deixar guardado um sentimento que eu acho uma mensagem bem positiva. Meu agradecimento, na verdade, é mais uma mensagem de pensamento que a turma fique para frente, que é assim, velho, pensa na próxima geração. Vamos ter um pensamento de longo prazo. Dá para você ter uma vida muito massa, conquistar seus bens materiais, mas eu faço um apelo até aos empresários que têm uma grana mais pesada, que podem fazer, ajudem na construção do Estado, não necessariamente com política, mas sim com ações da iniciativa privada, que a gente consegue ter uns bons exemplos. É muito importante. Eu vi isso acontecendo, dá para fazer aqui no Estado, dá para fazer na nossa cidade, e para os empreendedores que não têm um capital tão grande, façam da sua rua, das suas famílias, das suas pequenas empresas, a forma como você trata, a forma como você negocia com o pequeno. Não explore, não. Não tente fazer aquele desconto de 30% no valor do cara que está prestando serviço, não. Não acho que o cara já está vindo com preço mais alto. A maioria desses caras não sabe nem quanto cobrar. E se a gente começar a tratar os nossos fornecedores, os pequenos, pagando um valor justo, aqueles R$2.000, R$3.000 que pode sobrar no final do mês daquele cara, garante uma qualidade de vida incrível. E o filho daquele cara pode ser o seu funcionário. Pode ser o seu futuro sócio. Entendi. Pode ser o seu futuro fornecedor. Às vezes a gente esquece disso. O cara que tá ali, se a gente reclama, pô, não tem mão de obra qualificada no Estado. Você tá fazendo sua parte como um empreendedor? Então ajuda a quebrar esse ciclo, tá? Não bota os valores tudo para baixo. Paga o valor justo de mercado, aquilo que você pode pagar, pague dentro, mas não esprema o pequeno, não. O filho do pequeno é o próximo desenvolvedor de software. Às vezes a parcela do computador. É verdade.
é aquele R$ 500 que falta no mês do cara, que o cara não consegue, porque tá todo mundo espremendo. Então, vamos tratar os outros. Eu acho que se a gente criar uma cultura, o jeito alagoano de fazer negócio, que é o que eu chamo. O jeito alagoano de fazer negócio é a minha mensagem final. Sejam mais... vamos criar uma cultura positiva de negócio, que eu acho que a gente pode ser exemplo pro Brasil inteiro. Não precisa vir de São Paulo não, esse exemplo, tá? Pode ser construído aqui e virar referência nacionalmente. Então, é esse jeito alagoano de fazer negócio. Então, esse é o meu convite. Muito agradecido. Paulo Tenório da Tracto esteve aqui conosco no TheCast. Paulo, eu quero te agradecer de coração, cara, sem necessidade disso, por outro sentido, mas de coração mesmo, pela tua visão de mundo, né? Na verdade, a gente se conhece, mas aí sempre no virtual, né? Pessoalmente, você vê a energia. A tua visão é muito boa, eu acho que isso contagia, que aliás, eu já ouvi várias pessoas dizer assim, não, eu posso fazer o que for, mas eu não perco o evento. Sempre, isso agrega valor, é uma semente que você está plantando, isso é muito bom. Fico muito contente e espero que outras oportunidades existam para que você volte aqui, indique pessoas. O TheCast tem essa visão também, a gente não veio para passar uma chuvada, a gente veio para ficar e veio para dar também a nossa humilde contribuição. Tamo junto. Ok? E a você que esteve conosco até agora, nossos agradecimentos ao Tom Vilela, que como sempre está aqui com a gente. E até a próxima. Forte abraço. Valeu, valeu. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.